gole. E aí, rapaziada, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para nossa live, primeira live do Zarolho Records. É a live o nosso grande amigo Rafael Senra, o nosso convidado, música e arte. Nossa live de hoje, primeira live do mês. Vai ser uma live a cada mês que a gente vai fazer com cada artista. Né? E a gente está aqui com esse cara fantástico, cantor, compositor, multi-instrumentista, Rafael Senra. Seja bem-vindo, meu amigo. Aqui eu não estou conseguindo ver, não. Será que... Não apareceu? É... Já tá na página do Zarolho, né? Zarolho Studio Records. Tá no meu Face também. Facebook, no seu também, Alan Flash? Isso. Então, deixa eu ver aqui. Porque no Zarolho eu não consegui ver, não. Não? Vamos ver aqui, Alan Flash. Ah, nós estamos ao vivo, né? Tá só no Alan Flash. Ah, tá. Então tá tranquilo. É. Então é isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo e conte um pouco da sua história, né? Como é que um mineiro, esse mineiro fantástico, compositor de belas canções, de grandes discos que foram grandes discos, caiu aqui nas terras do norte. Pois é, bicho. Então nós estamos... Agora tô vendo aqui que a gente tá ao vivo. Cara, então, Não, eu tô encanado aqui porque eu mandei o link do Zarolho. Tá tranquilo. A galera vai procurar lá e... Depois cai pra lá. Vai. Mas a galera tá sintonizada aqui. Será que eles estão conseguindo ver? Então sim. Então eu vou fazer... Eu vou tentar copiar, eu vou botar o link da sua página. Eu não vou conseguir fazer isso agora, não. Não, fica tranquilo. Beleza. Conversa aí com o pessoal que eu vou postar aqui. Vamos aguardar a tua resposta. Esperar você fazer todo esse trâmite. Isso é normal, uma live é normal, é natural, as coisas têm que ser natural. Sim, postei o link aqui pra galera nos comentários. Fechou, então. Pergunta se o áudio tá legal aí, se tá tudo bacana. Sim. Estão conseguindo ouvir? Deixa eu ver se no Zarolho já tá. No Zarolho não tá. Tá tranquilo. Tá só na sua página. Eu postei o link lá na... Mas vai, talvez direcione pra lá. Não, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou editar na postagem. Vai demorar um pouquinho aqui, mas vale a pena, né? Claro. Pra gente mandar o link certinho aí pra galera. Todo mundo tem que curtir. Beleza, agora eu editei. Quem vê o post vai ver o link certinho, Alan Flash. Pronto, vai dar certo. Beleza, estamos ao vivo aí, Alan Flash. Aí, ó. Isso aí. Maravilha, meu caro. Uma honra estar aqui, né? Uma satisfação estar aqui, trocando essa ideia aí com você, né? Nesse santuário do som aqui em que nós fizemos tantos trabalhos aí bacanas, né? Então é legal a gente poder trocar essa ideia aí com o pessoal, né? Poder falar sobre esses discos, enfim. É isso. Então, cara, a gente gravou... A gente vai começar com aquele trabalho, né? Que eu acho que é visceral.
reenvolver, né? Sim. Pô, conta um pouco da história das músicas, do disco, das composições, enfim. Pois é, esse disco aí, se a gente for vou pegar a história bem do início mesmo, né? Cheguei aqui em Macapá, né, em 2018, e quando eu cheguei falei, pô, né, tô aqui numa cidade nova, começando uma vida nova, né? Acho que não sei se todo mundo sabe que eu sou professor da Universidade Federal do Amapá. Então cheguei aqui em abril de 2018, tá quase fazendo 5 anos que eu cheguei aqui. E aí eu falei, cara, né, será que tem algum estúdio aqui para eu gravar minhas músicas? Eu já tinha, em 2017 eu iniciei uma carreira fonográfica lá em Minas, gravei discos lá, já tinha gravado um disco solo chamado Canções de São Patrício, gravei um disco também, não, ainda tinha gravado só o Canções de São Patrício, e aí cheguei em Macapá e falei, pô, né, será que tem algum lugar legal para gravar? Aí estava aqui na cidade, um dia eu fui na loja 2001, né, que Loja era do Carlos, nosso né? amigo Carlos, né? É. Cheguei lá na loja, tinha uns instrumentos bacanas e de repente o Carlos, que é o dono da loja, aparece, gosta muito de trocar ideia, O né? Carlos é gente Carlos fina. é gente fina demais, apareceu lá, começou a conversar com ele. Aí o Carlos, pô, que legal, você mudou para Macapá. Eu falei, pois é, cara, eu tô procurando um estúdio para eu gravar, para fazer um som. Aí ele, o que você gosta? Que som que você gosta? Falei, cara, eu gosto de rock progressivo, década de 70. Minha onda é década de 70, assim, Clube da Esquina. Ele falou assim, ó, vou te falar um negócio. Vai no estúdio do Alan Flecha. Não, tem vários estúdios bons em Macapá, mas pro som que você tira, vai no estúdio do Alan Flecha. Falei, então é isso que eu vou fazer. Aí descobri o Alan lá no Facebook, lá achei o Facebook do Alan. Falando besteira. O Alan falando de tudo, né? Desde as coisas sérias até umas bobagens, umas coisas engraçadas. Eu falei, pô, esse cara é massa, né? Eu gosto de gente que fala umas bobagens também. Eu Faz também. parte da vida, né? A vida não é só falar coisa séria, né? Falei, pô, esse cara é gente fina, cara. Me animei de vir, dar um pulo. Primeira vez que eu vim aqui, o Alan já mostrou o estúdio. Eu falei, pô, cara, eu quero gravar nesse lugar, cara. Já fiquei doido pra gravar. E aí, isso foi 2019 já, eu acho, né? Porque eu cheguei aqui em abril, mas fiquei um tempão na transição, né? Pô, Sim. alugar uma casa, onde que eu vou morar, como é que eu faço, local de trabalho para acostumar. Então, quando foi em 2019, a gente começou, né, a articular isso, a combinar. E aí eu peguei várias demos que eu tinha, né, várias músicas aí que eu já tinha gravado. Fiz uma pré-produção caseira, né, eu tenho uma plaquinha de áudio da M Audio, que eu uso no meu computador. E aí eu falei, vou, né, um dia eu vou gravar esse estúdio para valer, né. E aí peguei, falei né, conversei com o Alan, mostrei para ele, a gente definiu um repertório, né? Definimos 12 músicas que iriam constar no disco. E aí, beleza. Aí o Alan falou, tá, mas a gente tem que chamar os músicos. Eu falei, não, eu consigo tocar vários instrumentos, consigo tocar o baixo, a guitarra, teclado e tal. Aí a gente fez uns testes com a batera, né? Na época eu ainda estava meio inseguro, assim, para tocar bateria. Aí o Alan falou, cara, tá quase, mas você ainda tá faltando ainda algumas coisas para arrematar, então a gente vai chamar um batera. E aí você teve a ideia aí de chamar o Furlan, né? Exatamente. Inclusive eu tenho que mandar o link aqui, eu vou mandar para ele o link Manda aí da pro live. Que o Furlan é um excelente baterista, cara. É tudo na medida. Não, o Alan falou, olha, cara, eu vou chamar o Furlan porque pro som que você quer tirar, o Furlan é um cara massa. Aí mandei para ele o link aqui. O Furlan é um cara massa e ele, o cara é tão bom que ele grava de primeira, o cara é muito foda e tal, vamos fazer com ele. Aí foi dito e feito, né, cara? Eu já cheguei aqui na fase de pré-produção ainda, né? Várias das músicas ainda não tinha a guitarra definitiva, não tinha os arranjos ainda definitivos. Até no segundo tempo do jogo mudou o baixo, não foi? Chegou o baixo pra ti. Ainda lembra? teve essa onda,
que só falar do Furlan eu vou falar do baixo, né? Porque aí a gente grava, eu fiz a pré-produção com a bateria em MIDI, né? Aí o Furlan chegou, o cara gravava as músicas quase de primeira, assim, no primeiro take, segundo take, a música tava pronta. A gente, pô, que é isso, cara, né? Caramba, que massa, né? E aí a gente gravou as bateras, né? E aí rolou esse lance, cara, bem lembrado que eu tava esquecendo disso. Pro som que eu faço, né, seria legal ter uns instrumentos mais vintage, que remete aos anos 70, né? Eu, na época, eu já tinha comprado uma das guitarras que eu tenho hoje em dia, que é uma vintage, né? O nome da guitarra é vintage, então faz jus com um som bem anos 70 e tal. Mas aí, beleza, né? Eu tinha um baixo, um Squier, e foi bom, um baixo bom, né? Um baixo bom. Sim. Mas aí rolou que um amigo meu de Juiz de Fora, o Bernard Martoni, depois eu vou mandar para ele, não sei se ele está sabendo dessa live, vou mandar a reprise depois. O Bernard estava vendendo o baixo dele, que era um Jazz Bass do Gary Lee, né? Signature. Falei, putz, cara, né, esse é o baixo para dar o som que eu preciso no disco, né? Aí fui lá e comprei o baixo dele. Aí a gente gravou algumas faixas que já tinham um baixo definitivo, eu regravei com o Gary Lee, né? Sim. E aí a gente gravou aqui no estúdio, né? O Alan tem um pré-amp analógico que ele já elaborava lá a magia dele, lá a engenharia de áudio fascinante, analógica lá, para dar aquele som, para puxar as frequências do baixo, né? E aí já tinha as bateras, os teclados eu gravei em casa e a gente também fez as guitarras. Eu já tinha várias guitarras de pré-produção, né, que eu já tinha feito em casa com plugins. Mas aí o Alan falou, não, cara, plugin não, a gente vai fazer aqui no estúdio, tem uns amplos aí fazer tudo de verdade, né? Fazer de verdade. Eu tenho um Vox aqui, um amplificador Vox, acho que o Laney, né? É um Vox, um PIV Deluxe, né? Foi o PIV e o Vox, eu acho que a gente usou mais. Exatamente. E aí o Alan, aí tipo, a gente já foi lapidando o som, né? O Alan falava, pô, que você quer, Rafa? O que você pensou para essa faixa? Aí eu falava, cara, queria uma guitarra mais ou menos na linha dessa música aqui. Aí pegava uma música do Terço, alguma coisa, o Alan falava, eu sei como construir esse som. Então, nós vamos fazer assim, você vai gravar uma guitarra que vai ficar no L e no R, né? A gente vai panear o estéreo. De um lado você vai gravar com o amplificador Vox, e você vai gravar a mesma guitarra com um PIV, e a gente vai construir o som no estéreo, né? Fazer um wall of sound, né? Aquela técnica do Phil Spector. Exatamente. Construir a parede de som. E aí o Alan, impressionante, assim, o cara chegava em todos, né? Esse mago do som aqui, chegava... Um dia chegarei. Falava, pô, Alan, eu queria aquela bateria igual o som do Bill Bruford no Yes, aquela caixa estalando, assim, o Alan já pegava, não, eu vou usar esse microfone aqui, a gente vai botar assim... Aí de repente você ouvia o som igualzinho, assim, eu falava, nossa, cara. Então a gente já chegou, né? A gente fala assim, pô, a gente já chegou então no som, era isso. Mas é aquela coisa também de o trabalho que dá, né? Porque seria muito mais prático fazer lá abrir um plugin, né? Abrir um plugin. Um Amplitude da vida, pegar um preset lá. Um preset do Steve Howe, mas... A gente chegou no som organicamente, né? Isso, som de verdade, né? Som de verdade. A busca, na verdade, né, a produção ela é uma engenharia, né? A engenharia está aí, é nesse processo, né, de você encontrar um som que não tem em lugar nenhum. Aí, mas isso aí, a concepção é do artista, né? A gente procura isso para o artista. E aí o público, automaticamente, ele vai consumir isso. Sim. Né? Se é o teu nicho, porra, vai curtir pra caralho. Sim. Se não for, tchau. Não, cara, esse disco foi muito massa, assim, é legal porque a gente, esse foi o primeiro disco, né, porque a gente lançou depois o disco que primeiro saiu da nossa parceria foi o Via, do Alfa Serenar. Exatamente. Né? Mas não foi o primeiro que a gente fez junto, né, o Via...
ele foi o que primeiro foi divulgado, né? Que foi um disco que eu gravei em casa. Você fez a mix, a master, né? Ele foi um disco que eu acho que a gente fez coisas incríveis pelo fato, se for pensar que estava na pandemia, né? Foi o início da pandemia. Então, eu com a Alan, né, a gente já fazendo remotamente, a gente conversando... Trabalho doloroso, né? Pelo Zap, aquela tensão da pandemia. E aí você me mandava as mix, eu falava, pô, Alan, mexe um pouquinho aí no grave, no agudo. Aí o Alan fazia uma outra versão, a gente ia lapidando tudo à distância, né? Agora o Reenvolver foi meses antes da pandemia, né? Eu lembro até, cara, da gente fazendo piada aqui, o Furlan gravando a batera, e aí aí alguém falou negócio de coronavírus, aí a gente, pô, o pessoal lá fora agora só fala nisso, né? Pois né, cara? A gente não tinha na cabeça que a coisa ia chegar naquele ponto. Chegaria aqui. Pô, o pessoal lá na China agora só fala negócio de coronavírus. Isso foi 2019, né? 2019. Novembro que a gente estava falando sobre isso aí, lembra? Novembro, dezembro, foi no finalzinho do ano. A gente gravando, eu lembro direitinho, cara. A gente gravando aqui. A gente ficou até na frente do estúdio e disse, não, cara, você não vai chegar aqui não, pode ficar tranquilo. A gente o calor aqui do Amapá, esse vírus não sobrevive aqui. Chegou e foi fulminante. Todo mundo subestimou o poder daquele negócio, né? Horrível, cara. Mas a gente conseguiu gravar o disco todo aqui antes disso acontecer, né? Sim. Eu lembro que até meados de fevereiro, ali, março, a gente ainda vinha aqui no estúdio para dar uns ajustes, assim, a gente conseguiu com aquele medo, né, que a gente a gente não sabia como a proporção da doença, né? Do negócio, A gente só via a galera assim do nada já indo embora e tipo assim do nada entre aspas, né? Porque... mas muito rápido, né? E uns jovens que morriam, outros mais velhos. Cada um, ninguém sabia o efeito que ia dar na pessoa. Mas assim, né, foi um disco que a gente conseguiu finalizar. Ele ficou 1 ano guardado até eu lançar, né? Só fui lançar ele no meu aniversário em 2022. E foi um disco que, assim, eu tenho muitas pré-produções, né? Então eu falei, pô, qual vai ser o estilo do disco? E aí eu pensei no primeiro disco da Legião Urbana, que ele era um disco que atirava para tudo quanto é lado. Ele tem um reggae, ele tem um punk, ele tem tudo, né? É igual o The Police, né? O The Police tinha uma vibe assim também, ele jogava para todos os lados. Tirava para tudo quanto é lado. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um disco bem plural mesmo, eu não vou fechar o estilo dele, eu vou arriscar muito, não vou... Para mim serve até como termômetro para eu ver assim com a galera o que funciona, o que não funciona, né? Então, conscientemente a gente fez assim, né? E então tem músicas que são bem a vibe mais Clube da Esquina, tem umas que são mais puxadas pro folk, tem umas mais puxadas pro rock. E foi um disco feito assim, na paixão mesmo, né? Eu lembro que assim, o nome dele, Reenvolver, é porque a capa original dele era uma paródia do Revolver dos Beatles. Dos Beatles, né? Porque quando eu era mais novo, 2010, né? Eu tinha acabado o mestrado, eu estava desempregado e eu ganhava a vida lá em Minas tocando voz e violão em barzinho, né? E aí eu tinha uma onda assim que cada show que eu fazia um cartaz diferente pro show. Na época eu estava desempregado, eu tinha tempo, aí eu falava, não, vai ter um show em tal lugar. Aí eu fazia um desenho, um cartaz só para aquele show, né? E aí, porra, eu fazia uns desenhos psicodélicos, eu me desenhava tocando, eu fazia umas coisas muito doidas. Aquela assim. Vibe psicodélica progressiva, né? Cada desenho era uma onda, E aí tinha um que era uma paródia do Revolver, era eu assim, eu botei umas igrejas de Minas, aí tinha bacana, eu em vários ângulos, tipo a capa do Revolver. Aí eu falei, não, cara, o primeiro disco que eu gravar, eu vou fazer esse cartaz, eu vou pegar essa onda. E aí o desenho original ele estava numa resolução muito baixa, eu falei, não, eu tenho que refazer. Aí eu refiz, botei uns efeitos especial, botei um monte de coisa, né? E aí eu fiz a capa do single, que era 100 palavras, né? Que é a primeira música do disco, eu fiz a capa. Aí eu mandei para um amigo meu, o amigo olhou e falou, porra, a capa do single tá mais legal, deixa eu ser franco, Rafa, a capa do single tá mais legal do que a capa do disco. Falei, porra, pior que tem razão, cara.
Esse amigo meu até faleceu na pandemia, cara. Felipe Luiz, lá de Mencionou, né? Felipe Melo, do Recife. Aí ele que me deu esse toque. Pô, tá mais legal a capa do single do que a do disco. Aí eu falei, ah, cara, aí eu incrementei a capa, botei uma janela, assim, que é a capa que todo mundo conhece, que é eu sentado na nuvem, né? E Uhum. tem uma janela, assim, na nuvem, eu com meus gatos e tal. Aí eu falei, não, essa vai ser a capa, né? E é um disco bem diverso. Ele teve a participação incrível da Brenda, né? Da Brenda Ah, é, Zeni, a Brendinha. que foi assim, cheguei pro Alan assim e falou, Alan, é o seguinte, eu tem duas músicas aqui que eu queria que tivesse vocal feminino. Na verdade, cara, eu queria ter um projeto assim com vocal feminino, né? Tem umas bandas que Sim. eu gosto, uma banda que eu acho que uma das principais influências desse disco, que é o Prefab Sprout, que é uma banda escocesa, britânica, do Reino Unido, né? Sim. Que faz, para mim, o melhor disco dos anos 80 é deles, né? Um disco que chama Steve McQueen, um disco com uma produção incrível, e é aquele pop sofisticado, né? A gente Sim, chama de sim. sofistipop. Então ali foi minha grande influência para fazer o Revolver, assim, né? E aí o Prefab tem vocal masculino e feminino, né? E aí eu falei, pô, tem umas músicas aqui que tem essa onda, né? Uma coisa, uma voz feminina entrando junto. Eu falei, pô, Alan, tem que chamar alguém. O Alan falou, não, mano, já tem uma pessoa aqui. Aí o Alan já me mostrou o trabalho da Brenda, assim, eu falei, nossa, velho, essa menina canta Ela demais já e estava por tal. aqui, né? Tava por Nas aqui, sessões, então. Aí já fizemos um convite, a Brenda chegou, e assim, eu fiquei muito impressionado com o profissionalismo da Brenda, assim, né? Que a gente chegou aqui, a Brenda, eu passei as letras, ela anotou manualmente as letras, e ela fez um mapa, assim, para ela entender como que ela tinha que cantar, quais os momentos que ela tinha que fazer algumas abordagens no vocal. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, essa menina não brinca em serviço não, cara, muito Quando ela estava profissional. produzindo o disco dela aqui, eu, final das sessões, das gravações, era um emaranhado de papel. Ela Uhum. esquecia, Alain, Alain, eu esqueci o meu papel aí. Tem umas anotações, um monte de papel que ela trazia, anotava, pedacinho jogado pelo estúdio, eu juntava todos os Aham. pedacinhos e guardava, todas as composições dela lá. Sim. Então ela tem isso, Arquivo, ela tem isso aí, Uhum. né? Como tu Sim. mencionou. Não, cara, achei muito profissional e aí a gente chegou aqui, aí a Brenda já, assim, nos primeiros takes, assim, né, eu e o Alan aqui nessa sala aqui, e aí a gente olhava um pro outro, nossa, cara, tá massa. Aí a Brenda, não, você quer que faça de outro jeito e tal? A gente, não, Brenda, tá perfeito, assim. E aí, pô, brilhantou pra caramba o disco, né, foi ótimo. Então a gente fez um disco que tem várias faixas de vários estilos, né? E uma coisa que eu nem comentei na época, cara, que esse disco foi lançado com 11 músicas, né? Ele tem uma música que ficou de fora, que qualquer dia eu preciso dar um jeito de lançar, É né? A verdade. música que chama Meu Filho. É uma música, assim, eu achei que ela não estava combinando Pronta com o ainda, resto do né? disco, e aí eu tirei. Mas ela tá toda pronta, já masterizada, né? O Furlan gravou a bateria e tal. Pois é, E realmente, né? Tinha, faltou colocar esta faltou canção aí. essa. É. Ela tá lá, qualquer hora eu vou lançar ela aí, eu vou dar um jeito de E lançar. ela é legal. Ela é massa, sim, tal. Mas é Uma hora eu realmente vou. para a proposta do Reenvolver, Uhum. né? Acho que talvez não. É, eu, Não era o momento, né? é, É eu, sempre. eu ouvi assim, eu falei, cara, essa música, não sei, como diz um amigo meu lá de Minas, os planetas tá desalinhado. É, Aí eu falei, não, exatamente. guarda ela. Aí eu tirei e Só tal. frisando aí esse disco, né? O pessoal saber. Você pega no YouTube lá, tem um trabalho, ou ele tem um CD para vender também, ele fez físico. Agora é o seguinte, cara, esse disco, da primeira música ao final, todas as músicas são excelentes. Eu não estou falando porque eu fiz a produção ou mixagem, não. Porque esse disco realmente ele tem um frescor, é um disco diferente. Tanto que ele já recebeu várias críticas positivas de muita gente boa, né? E a gente já vai entrar nesse assunto que é interessante. Muita gente fantástica, né? De letra, os próprios parceiros letristas do disco, né?
de outras pessoas também que elogiaram bastante o trabalho do Rafael, né? E aí, dessas zorras todas, assim, musical, né? Caiu na mão de um cara, assim, o que eu posso imaginar, mais importante do mundo, né, naquele momento. Sim. Pra gente, né? Especial pra você. Sim, o que rolou foi assim, né? Pensando falando da recepção do disco, né? Porque eu tenho vários trabalhos diferentes que eu faço com você, né? Tem o Alfa Serenar, que é um projeto. É engraçado porque até algumas músicas do Reenvolver, algumas pessoas falavam, pô, a última música, né? A Supernova. Pô, essa música lembra o Alfa Serenar, né? Que é uma onda bem progressiva, assim. Mas o Reenvolver a gente estava experimentando vários estilos, né? E o Alfa Serenar ele é um projeto que ele é mais progressivo, então ele é mais hermético. Apesar de que eu não faço um progressivo que é muito complexo, né? Sim. Não é aquele prog Gentle Giant, aquela Sim. coisa que Yes. é um som mais, sei lá, um Frank Zappa ou um Soft Machine, uma coisa mais hermética mesmo, mais não sei, porque pra mim é acessível, mas o grande público É meio New Age, né? é uma coisa assim, Mas viagem mesmo. viagem, enfim, né? E também não é o som que tá na moda hoje em dia, esse tipo de som. Mas na verdade, anos 70. o mundo ele já foi progressivo, O né? mundo já foi progressivo, Nas rádios rolavam algumas músicas mais curtas e tudo mais. Sim. Mas esse disco mesmo é para um público, né, em especial, que a gente fala. É um né? nicho muito específico e enfim, né? E o meu disco solo ele já tem uma abrangência, né? Todas as músicas, o Alfa Serenar tem algumas instrumentais, esse outro trabalho as músicas têm letra. E tem essa onda também da persona, né? Sim. É um disco solo, então as pessoas olham e tem alguém para se identificar, fala, minha foto tá na capa, então é um disco que ele gerou um olhar, né? E claro, ele tem um diferencial assim que vários dos discos que eu fiz como Alfa Serenar também eu gravei muita coisa em casa, né? Gravei lá e tal em casa, com né, o máximo de capricho que eu pude. Mas o Reenvolver a gente teve um trabalho meio aquela coisa meio Pet Sounds, né? De Sim. uma curadoria fina assim. Eu aqui no estúdio com o Alan e o Alan, não, vamos escolher o microfone certo e tal para essa música. Então assim, foi um disco que chamou a atenção, né? E começou a ter vários desdobramentos legais, assim. Teve um repórter de um site chama Tribuna de Minas, que fez uma matéria em que ele fala, entrevistou, fez uma matéria pô, incrível pro disco, né? Um cara que está lá em Minas, mas o cara entendeu tudo, assim. Foi perfeito. Nossa, ele falou de tudo do disco, assim, foi uma matéria bem legal. E aí passa um tempo, né? Eu fui procurado por um jornalista, né? Antônio Carlos Miguel, que é um cara, assim, uma lenda da música brasileira, né? O Antônio Carlos Miguel, ele é assim, dentre os jornalistas, se você for listar os jornalistas aí mais influentes, né, da música brasileira, você vai pegar aí o Tarek de Souza, o Antônio Carlos Miguel, aquela galera da Bis, né, Alex Sim. Antunes, uma galera, assim, que como diz o Rogério Skylab, né? O Rogério Skylab escreveu uma matéria uma vez que ele falou assim, cara, o Antônio Carlos Miguel, no auge ali, década de 90, no auge da Bis, ele escrevia para o Globo também, é um cara que tinha o poder de lançar um artista, né? Ele tinha o poder de pegar um artista anônimo e lançar, né? Os semanários e a crítica de música já teve uma abrangência, com certeza. um peso assim, né? Hoje em dia, com a internet, não é nem que é melhor ou pior, a internet mudou o rumo da história, rumo da né? história. Hoje em dia, um crítico do Cacife, do Antônio Carlos, que está totalmente nativo, toda essa galera da Bis está nativa, né? Essa galera continua, André Forestieri, esses caras continuam escrevendo aí na internet, o André Barcinski, mas a internet pulverizou muito, né? Sim. Na década de 90, esses caras eram, assim... Igual 70, totens né? sagrados, Os discos saíam nos jornais, né? Sim. Que era o meio que a população realmente lia mais. Sim. E a crítica estava lá, cara. Falando bem ou mal do teu disco.
Sim. Você pode ver o filme da Elis, né? Uhum. Que ela tem uma cena que ela fala de um cara que escreveu, um jornalista que escreveu, criticando o disco dela, né? Só que ao Aham. mesmo tempo ele elogiou o outro, o novo disco, né? Mas ela Sim. ficou com a parte de trás, É, né? ela escolheu pegar o negativo, É, né? e é legal esse lance, né, de jornal e tal. Aham. Né? Essa coisa, claro, com a pandemia isso tudo se perdeu, hoje é tudo virtual praticamente, vai demorar muito tempo para que isso volte. Sim. Né? Porque eu acho que é legal até para se compor currículo, para você guardar aquilo ali, É. para recordação para você mesmo. Essas Eu tenho peças, guardado lá né? as coisas de jornal antigo, É, assim. eu tenho uma matéria também uma banda que eu tinha na época, que era Cid Falls, a gente foi fazer uma turnê no Maranhão e tal, eu tenho no jornal guardado. Aham. Então essas lembranças são importantes, né? Sim. Porque na internet a gente vem, pá, tira, tá ali, mas aquela mídia pode sumir com o tempo. É. A gente não sabe. É. E o papel, é igual o papel CD e HD, tem um amigo Uhum. que me critica, porra, mas tu ainda tá nessas coisas velhas, isso tem a nuvem, não, cara. E se der um problema na nuvem, se der um problema na É. internet, um pane geral, eu Sim. tenho no CD. Uhum. O HD, ele dá problema, É. né? Sim. Muito tempo parado, Uhum. quando você coloca uma sobrecarga, pô, Sim. o CD não, colocou, o DVD colocou, já tá funcionando, É. né? Mas eu já tive treta com DVD, né? Eu tinha na época a única mídia de armazenar era o DVD. Eu comprava, Naquela muita gente época, fazia né? isso, né? Eu comprava os tubos de DVD. Olha, ainda tenho ali, Você ainda escondido, tem? tem. Eu tenho lá em Muito para Congonhas, poder em Minas fazer. Gerais, eu tenho lá uns tubos assim de DVD. Mas aí, ó, pra você ver, né, cara, a gente ainda não tem uma mídia confiável, né? Não tem. Porque eu comprava com um cara e aí o cara me falava, ó, essa marca aqui é a marca melhor. Então, se você for gravar seus discos mais importantes, lá seus MP3, seus arquivos mais importantes, grava nesse, que é a marca Smart Buy. Sim. E esse aqui é sem marca. Aí eu comprava o sem marca baratinho. Bicho, você acredita que o sem marca funciona até hoje lá em Funciona. casa? O Smart Buy apagou, cara. Esse Ele sem era marca, ele é falsificado. branco, né? Uhum. Isso, a galera fez muito aqueles discozinhos mais underground, né? É. Tem um amigo que ele fez isso na banda dele lá de São Paulo, a banda de thrash metal, esqueci o nome. Desculpa. Daqui a Esqueci o pouco nome. você lembra. Escreveu com a caneta. Tu já pensou? Eu falei pra ele, cara, faz uma tela e pinta. Cada disco foi quase 250 cópias, tudo na mão, aquelas canetas Ele coloridas. desenhava, né? Ele desenhava. Sim. Aí ele falou, cara, isso é muito rápido. Aham. Entendeu? Não, se a gente tivesse, cara, uma cena de música mais engajada assim, as pessoas iam dar o valor que isso aí merece, né? O cara fazer cópia personalizada. Tinha uma banda chamada Morcego, não sei se você ouviu falar de death metal. Não. Eu acho que ela era mineira, não sei, não lembro. Uhum. O vinil deles na época, isso 92, 93, foi feito no papelão. Ó. Ele fez o papelão, cortou, colou, colocou dentro, passou fita durex e fez o morcego assim, com tinta guache. Sim. Isso é doido, cara. Isso é coach, né? Só pra quem tem aquilo lá. É totalmente raridade. Só pra você, aquilo ali curtir, cara. Não vão longe, não. É nosso amigo Edgar Franco aí. O Edgar, Cyber Pajé. Forte abraço. Edgar, grande Edgar, né? Não sei se você tá assistindo aí. Com certeza. Edgar, pô, os autógrafos personalizados dele, ele tem ritual de presença. Pô, aquilo é incrível, cara. Nossa, você vê ele fazendo assim, cara, tem tudo a ver com a filosofia dele, né? Aquela coisa de estar presente. Sim. E aí ele pega e faz. Cada pessoa ele dá um desenho diferente. Isso é consideração que o artista tem, né? Então, assim, mas aí tá falando do Antônio Carlos, né? Sim. Antônio Carlos Miguel, cara, o cara vira, fala, poxa, eu ouvi seu disco, Revolver, e eu quero indicar ele ao Grêmio Latino. Aí, cara, o Antônio Carlos, o que me surpreendeu é que um cara do currículo dele, da trajetória dele, o cara foi diretor da Bis, o cara escreve pro Globo, o cara é amigo de vários artistas grandes do show business. Eu sou um artista independente, né? Tô nos interiores do Brasil, um cara, né? O meu nome circula só entre um nicho muito reduzido. O cara chega pra mim na maior humildade, assim, pô, eu posso indicar seu nome? O que você acha e tal? Eu falei, pô, que é isso? Falei, pô, indique, claro, né? Pelo amor de Deus, que bênção, que dádiva, né? Que coisa maravilhosa. Sim. E aí ele indicou, né? Ele me colocou, os membros votantes do Grammy, eles podem indicar, acho que uma média de 20 pessoas, né?
E aí ele me indicou lá no Grammy. E aí assim, né, para chegar nos finalistas, é feito todo um lobby assim da gravadora, né? Então a gente idealiza que a pessoa que vai para o Grammy vai ter um membro de júris que vão analisar a qualidade técnica da gravação, a engenharia de áudio, vão analisar as composições. A gente acha que tem uma matemática ali, mas na verdade, como muita coisa assim, é um lobby, né? Então, Sim. assim, a parte espontânea da equação, que é o crítico ouvir o disco e indicar, essa a gente conseguiu. A parte orgânica, né? Ali, entrando ali, já deveria ser feito um lobby que já não depende mais do artista. E aí você tem vários membros votantes que indicam vários discos, né? E aí o Antônio Carlos ele estimou assim que deve ter uns 400 artistas no Brasil inteiro que são indicados anualmente assim para o Grammy, né? Talvez seja menos ou mais, nem ele mesmo sabe a quantia exata, mas é muita gente, né? Então assim, só de ter sido indicado, eu já falei, cara, isso já é uma vitória Isso é gigante, fantástico, cara. assim. Então foi uma coisa incrível mesmo, né? E um reconhecimento mesmo por esse disco, né? Foi Cara, sensacional, cara. tipo, né, o lance do Grammy que a gente imagina, eu acho que muita gente, acho que quase 100%, eu acho, creio que sim, é que tem que seguir um padrão ali para dentro, tal, né? É, Porque da indústria fonográfica ela pede, sim. né? Uhum, As grandes gravadoras elas jogam muita grana em cima do artista, né? Então elas manipulam todas as mídias possíveis. sim, Onde ela pode manipular, ela manipula, sim. né? Eu não estou dizendo que ela está manipulando o Grammy, Aham, não. Eu estou dizendo que antes de chegar até lá, para ter toda essa visibilidade do artista, né? uhum, Então ela investe, ela faz toda uma propaganda, todo um processo, né? Para que esse artista chegue lá mesmo, em qualquer outro lugar no mundo, né? Que as pessoas sim, possam ouvir a sua música. Então ela tem esse poder. uhum, E cara, a gente não seguiu esse padrão. Você viu que a mix totalmente, praticamente analógica, sim, né? A master também. E a gente seguiu um padrão de -15, né? aham, Bem baixinho para sim, entrar no Grammy, né? sim, Hoje é tudo -4, é tudo compressão no aham, talo e tal, né? é, É o que vem, você pega esses sertanejos, é tudo comprimido, distorcido tudo, é, né? Não é solto. uhum, Mas aí para gerar na plataforma digital, uhum, eu tenho já minhas dúvidas sobre Spotify, que tem uma perda horrível. Eu acho aham, que tem o Deezer ainda é melhorzinho, é o que paga melhor, né? sim, sim, Já o Spotify não paga e a tua música fica saturada ali. uhum, Você finaliza um trabalho bonito e quando joga lá, ela fica destruída, né? aham, Ele tenta compensar algo, não sei o que ele compensa ali, porque para mim não é um trabalho legal de compressão ali não. sim, Mas no Spotify e iTunes, para mim são os dois melhores. Aliás, desculpa, Spotify não, o YouTube e o iTunes sim, são os dois melhores, porque ele aham, mantém realmente a qualidade ah, tá, da música, uhum, né? sim, Claro, tem outras formas de você se ouvir bem, uhum, né? Externamente, comprando DAC, fazendo aquele lance sim, todo, né? sim, é, Que o Penny Schmidt falou uma vez, né? uhum, Sobre essas questões aí, sim. de, de se ouvir com qualidade e tudo Esses mais. dias meus amigos até perguntaram, assim, a galera aí, eu até mandei a live pra eles, a galera do canal Baixa Fidelidade, é um canal de, a gente tem um canal que é Quer Que Eu Resenhe, né, que é um canal de resenha no YouTube, Ah, e a gente tem um grupo no Zap, assim, galera só de amantes da música, né, bacana. e aí eles me perguntaram esses dias da DAC, como que funciona, e a gente estava conversando essas questões do streaming, né, Sim, e eu até assisti esses dias uma série que tem no Netflix, não sei se você já viu, chama Som na Faixa. sim. Ela conta a história do Spotify, como que ele surgiu. Pô, ali que você vê que o negócio é... A gente idealiza muito a indústria da música, mas, É, cara, ali é muita gente que só visa lucro, que sempre foi. muito monopólio. É, passou a época já. Pô, eu tenho um amigo lá de Congonhas, Jorginho, que foi um cara que me formou musicalmente, porque
o Jorginho ele trabalhava na rádio lá de Congonhas, Colonial FM, década de 90, ele tinha, até hoje, ele tem uma parede de CDs assim, e aí a gente ia pra casa dele, o Jorginho, pô, Rafa, você conhece essa banda? Aí ele me emprestava o CD, ele botava pra eu ouvir. Então numa época assim que a gente não tinha acesso a nada, o Jorginho era aquela figura ali que ele gostava de unir as pessoas pela música. Sempre tem, né, uma pessoa Sempre assim, né? tem alguém Aqui em Macapá realmente também é, tinha alguns amigos que faziam isso, sabe? Pô, sim. cara, isso aqui é legal pra ti, tá? Me emprestava o material e tal. Aham. Tu quer? Eu não te empresto, né? Porque era vinil, aquela coisa, até hoje é caro. Uhum. Não, tu vai estragar o meu vinil. Traz uma fita que eu gravo, né? É. Sempre assim o cara gravava. Já Não, curtia o e Jorginho tal. tinha essa onda, a gente gravava MP3 quando foi possível. E aí o Jorginho um dia, cara, botou um DVD lá, que era um programa de televisão, um programa tipo aqueles Ed Sullivan, aqueles Sim. programas que tem na Biscuit, não sei o que lá, Biscuit, aqueles programas que tem na Inglaterra, Sim. programas de TV de música, né? Uhum. Tô tentando lembrar os nomes dos programas, eu esqueci, mas aí ele botou um lá que era americano, assim. Aí eu lembro que tocou, cara, uma mulher, bicho, ela cantava demais, assim. Aí o Jorginho olhou e falou, Rafa, olha a cara dessa mulher, cara. Você acha que uma mulher hoje em dia dessa ia ter chance no show business? Pô, a mulher, ela, assim, não é que ela era feia, é que ela era fora dos padrões, porque hoje em dia a indústria tem um padrão rigoroso, a mulher tem que ser magra, a pessoa tem que ter a pele É isso ótima. que acaba, né? É. Isso que acaba com a arte. Porque a arte não visa isso, né? É. Aí a gente já tá visando o lucro, né? A imagem. Não, cara, aí você pega... Aí eu lembro que nesse DVD do Jorginho tinha The Mamas and the Papas. Porra, Mama Cass, cara, que é a vocalista do Mamas and the Papas. Mulher gorda, assim, ela não tinha aquele rosto bonito, né? Uma mulher que você olha assim, cara, meio estranha, né? Pô, ela começava a cantar, cara, aquela coisa maravilhosa, assim. O Mamas and the Papas, assim, uma banda super carismática e tal. E aí você fala, cara, né, isso aí fazia sucesso. Hoje em dia agora, né, que está tendo, muito recentemente, né, com todos esses movimentos identitários e os movimentos das minorias, está havendo uma abertura para que não é só de propostas musicais, mas de outros fenótipos que fogem daquela coisa normativa, né? Então isso eu acho muito positivo, assim, se olhar, se ligar um programa de clipe, você põe lá no canal Bis, e aí tem uma artista negra, uma mulher que foge do padrão físico e que a indústria abarca e que ela tem um público, isso é muito legal. Sim, assim, né? com Porque certeza. Desloca dessa... Né? Você volta mais para a questão assim, o que importa? É a música, né? Então você sai daquela coisa estereotipada, né? Mas durante muitos anos aí a gente teve uma maquiagem ali, né? E a indústria ficou muito careta também, né, cara? Você pensar que há uns anos atrás tinha música que fazia sucesso na rádio, a música tinha 10 minutos. Você pega aquela música Inagada da Vida, do Iron Butterfly, a música tem porque hoje tudo 20 minutos. Tudo tem... Na verdade tinha o jabá. Na verdade assim, né? O jabá da gravadora. Hoje em dia o jabá, você tem que dar aquele jabá alto, né? Sim. Pra poder rodar nas rádios, senão não roda. Não adianta. Não adianta. Ei, poxa, meu amigo, coloca. Tal, cara, ele arquiva a tua música, ele não passa, ele não coloca, não adianta. Sim. Entendeu? Mas depois ele quer cobrar divulgação dos meios dele. Né? Pô, divulga aqui pra mim meu lance, a arte aqui do programa e tal, joga, né? Aquela cara de pau, assim, eu digo cara de pau mesmo, porque acontece muito isso nesse meio, entendeu? Sim. Tem muito tráfico de influência e muita coisa. Eu tô lendo uma série esses dias na internet da revista Rolling Stone americana, chama King for a Day. São vocalistas que substituíram vocalistas famosos e que foram expulsos das bandas. A entrevista uns caras que ninguém conhece, assim, tipo Ray Wilson. Você perguntar pro grande público quem é Ray Wilson, ninguém sabe. Pô, o cara cantou no Gênesis. Quando o Phil Collins saiu, ele cantou no Gênesis. Aí a matéria, essa série, entrevista esses caras, que é o Ray Wilson, Black Sabbath, o Phil Collins. Com certeza, né? Não, tem o do Judas Priest, que é o Tim Ripper Owens. Sim. Entrevista ele.
Tem o John Tristal, que montou aquele Creedence Revised, Sim. que ele fez com 2 integrantes do Creedence. Tem o Ray Wilson do Genesis, tem o Benoit David, que cantou Yes quando o John Anderson saiu. A entrevista mais bombástica é do Benoit. O Benoit largou a indústria da música, né? Virou produtor. Não, cara, ele trabalha hoje em dia estofando... Não foi ele que tu falou? Falaste pra mim que ele virou produtor musical? Não. Não, é o outro lá, né? Quem? O vocalista do Yes. Não, é o Trevor Horn, né? Não. Tu me falou o John Davidson? Que é o novo? Aham. Não que ele mixava, ele também fazia produção. Não, é o Billy Sherwood. Ah, não, o Billy Sherwood sim, eu conheço. Você já sabia. Não. Porque a gente, essa semana, um tempo atrás, a gente estava conversando sobre esse vocalista. Um cara que virou produtor, né? Isso, que ele mixava e ele também participava do Yes. Não sei se ele... Ele continua sendo vocalista do Yes, se não me engano. O John Davidson ainda é. Mas aquele cabeludo? Mas entre o John Anderson e o John Davidson entrou o Benoit David. Pois esse cara é fantástico. De Quebec, do Canadá. Sim, Nossa, o cara é fantástico. Ele é 1000 vezes melhor e do que performance de palco John dele Davidson. também é incrível, velho. O cara bom de vocal. Só que a indústria da música massacrou o cara. Porque ele não estava no padrão do Yes. Não, a entrevista dele é muito bizarra, assim, porque o cara, ele tinha que fazer tantos shows por semana. Os caras faziam mais de 200 shows por ano, cara. E aí ele vendo assim, a exigência da indústria, a gravadora exigindo. Era Atlântica ainda? Não sei se Atlântica mudou o nome, mas... Não. Atlântica não tem mais esse nome. Né? Mas... Mudou para outro nome. Eu não lembro se é mais Atlântica. A Sony comprou metade dessa, não foi? Eu não sei. Foi, ela comprou quase todas essas gravadoras. Sei. Ou foi a Warner? Uma dessas duas aí, não tô lembrado. Eu não lembro. Mas aí ele conta que eles foram gravar o disco Fly From Here, e aí o Trevor Horn, que é o produtor, né? É um puta disco. Pra mim é o melhor disco do Yes em 30 anos. Como eu sou fã do Yes, pra mim todos os discos são bons. Não tem nenhum que seja ruim. O lance são as fases, né? E o período que o mundo estava, né? Mas que o Yes não faz disco ruim. O Yes é uma senhora banda, né? Mas, tipo assim... se a gente comparar os discos realmente que eram, o Yes mesmo, passa batido, né? Não, mas eu ainda acho que aquele disco tá à altura dos clássicos do Yes, cara. Pra mim o Fly From Here ele é um descasso. Só que aí o Benoit fala que o Trevor Horn falava assim, ó, você vai cantar no meu padrão. Você vai cantar do jeito que eu quero. Então ele impunha cada nota, o Trevor Horn tava do lado. Não, você vai cantar assim, você vai cantar assado. Então ele não conseguiu dar o toque dele ali. E aí os caras cobrando ele de várias maneiras, e o público também, mas o John Anderson cantava melhor. Aí o cara surtou, cara, ele não conseguiu, ele perdeu a voz, ele ficou afônico, emocional. E aí ele falou, tô saindo da banda, ele abandonou a carreira musical. O cara tá em Quebec reformando estofado de automóvel, de banco de automóvel. O cara é tipo um cara que cantou no Yes, né? Então, cara, essa série da Rolling Stone, você lê assim, você fala, porra, a indústria da música... É porque esses caras da velha guarda, eles fizeram o nome deles. Sim. Porque naquela época a indústria dava condições para você fazer seu nome. Então, assim, se você lançava uma música e ela ia para a parada da Billboard, cara, aquilo ali é sua aposentadoria. Exatamente. Porque você vai conseguir fazer show pelo resto da sua vida... E você vai ter um hit ali que vai te garantir um público no show. Os discos, né, com os códigos do PC, que hoje não tem mais, né, porque eram os CDs e discos, é isso que monetizava. Sim. Né, fazer com que... E a gente tocava nas rádios, todo o tempo estava tocando nas rádios. Sim. E até hoje toca, né? Tem gente que sobrevive de uma música. Né? Tem apartamento, música, tem tudo. Só de uma música. Pô, no auge da indústria, não vão longe não, e no Brasil... Eu estava lendo aquela biografia proibida do Roberto Carlos lá, né, o Detalhes. O fulano, o cara, não, porque eu era um compositor emergente, e aí os caras com muito custo conseguiam que o Roberto Carlos ouvisse a música deles, aí o Roberto Carlos, pô, vou gravar sua música. Aí o cara falando, pô, eu comprei meu apartamento, e assim, não é porque o cara gravou, o autor. Sim. O Roberto Carlos gravava, e aí com os royalties o cara conseguia comprar um apartamento.
Então, assim, a indústria da música, ela tinha essa opulência, né? E esses caras da velha guarda, por isso que essas bandas, a gente pensa, porra, por que os caras já não tem mais os integrantes originais? Pô, monta uma banda com outro nome. Não, mas é porque o que foi feito naquela época e vingou, a capilaridade que aquilo Sim, alcançava é muito grande. sim. Hoje em dia, mesmo um cara que tem prestígio, se ele monta uma banda nova, um projeto novo, já não tem mais, a Não internet tem. pulverizou isso. Você, desculpa te cortar aí, Não, mas você, já acabei. você vê o Steve Howe, Aham. né? Quando o Yes acabou a primeira vez em 80, entre aspas, ele montou vários projetos. A Aham. Ásia, né, que eu chamo de Ásia, É. aquela banda que até o Trevor não, o Jeff, tecladista, produziu, cara. Geoff Don, é o GTR? Porra, o GTR com o Steve Hackett, Aham. né? Que o Sim. Steve Hackett era um cara foda, continua sendo, eu digo. Em 80 eram os dois grandes guitarristas. Juntou os grandes guitarristas do progressivo, né? Num projeto, o batera é aquele o tecladista era o tecladista do que tocou com o Yes, esqueci o nome dele. Não era o Julian Colbeck, não. Eu não sei se Julian Colbeck ele tocou com o Steve Hackett em carreira solo. Foi o tecladista dele, né? Então eu tô confundindo. Mas o então Julian Colbeck tocou naquele ABWH. Isso. Anderson Bruford, Wakeman Hall. E era no mesmo período que o Yes estava na ativa, o Steve Howe tocando com a BWH. Sim. Meu nome? Geoff Downs? Não, a banda agora, que eu acabei de falar. Oasis? Não, o GTR. Tava no auge. Aham. Ela tava... Lançaram aquela música Where the Heart, Sim. é? The Heart's Rules, Break the Rules. Isso. O nome, tem um lance dos teclados na introdução, né? Eu fui no show do Steve Hackett e ele tocou essa música aí, do GTR. Porra, do cacete. Eu até não gosto muito. Foi a pior música do show. Mas eu acho fantástica ela, cara. Fantástica aquela música, mas é porque é anos 80, né? Tudo síntese anos 80, aquela coisa toda. Sim. Então tava no auge, a tecnologia. Um som a hora. A tecnologia, né? Muitos sintetizadores, a indústria. A indústria. Pois é, isso que eu ia entrar agora, esse lance da indústria, né? Dos grandes estúdios, que eles tinham que se adequar à tecnologia. Né? E aí, se você não se adequasse, olha, entrou o CD em 85. Qual foi a primeira banda a ser mixada em digital, gravada em digital, mixada, masterizada digitalmente e a mídia já era o CD, que é o da Street, né? Brothers in Arms. Que pra mim é um puta disco, aquele produtor Doffman, ele é foda. Ele diz que é foda, cara. Entendeu? Da sonoridade, aquela questão, o digital, o digital é legal, o analógico é legal, os dois mundos são bons, né? A gente tem que saber tirar o melhor de tudo. Sim. Mas aí tem estúdio que não sobreviveu, né? Principalmente os estúdios, o Hair Studio, né? Do George Martin, aquele que ele tinha lá na ilha de Montserrat. Porque faliu, né? Aquele furacão lá, o furacão, meu nome dele? Furacão Hugo acabou com aquela região lá, né? Sim. Então o estúdio não aguentou. Quando ele chegou lá, estava tudo mofado e aí também não prepararam o estúdio para as tecnologias, porque, né? E ele já era um estúdio de ponta. Em 85 foi mixado e masterizado lá, digitalmente, né? Porque os gravadores que eles tinham eram digitais. Eram de fitas, mas eram digitais, fitas digitais. E só que o que quebrou o estúdio, de ele não querer mais colocar lá, foi a grana, porque era um paraíso fiscal, né? Mas depois descobriram que tinha que pagar imposto lá. Tanto no Bahamas, que é o Comp Studio lá em Bahamas, que também não era feito à toa, pô. Estúdio para lá. Não era porque era lá lugar paradisíaco. Não era só isso. É porque você não pagava imposto. Fiscal, Por exemplo, olha, eu puxei da UBC, né? Porque a UBC dá esses dados pra gente. Eu puxei quanto a Warner fez. 58 bilhões em um mês. Sim. Para você ver. Exato, né? Ela dá isso pra gente. Então a gente consegue ver quanto ela fez em um mês, 58 bilhões, a Warner Music. O que ela tem? Ela tem porrada de artista, fora os pequenos selos que ela comprou, que ela não é boba, porque os pequenos selos, que eu te falo, cults, né? Que tipo, o teu trabalho tá lá e tem um público, porra, que todo dia tá escutando.
Sim. Toda hora no carro, enfim, tá escutando aquela música no Spotify, Sim. né? Daquela banda, não é conhecida, não tem que estar na mídia e tal. Mas, cara, se souberes o que faz mais sucesso é o que não tá. Não, cara, esse lance das gravadoras tem uma história que quando eu li, cara, eu fiquei muito revoltado, que é a história do Robert Fripp, do King Crimson. Sim. Porque o Robert Fripp aposentou, assim, né? O King Crimson agora eu acho que não volta mais, já encerrou. Eu perdi o show deles no Brasil. Foi o último show dele. Foi o último show dele. E aí, cara, o Fripp, o que rola, né? O cara, na década de 70, monta o King Crimson, né? Que eu atribuo a eles, talvez, a criação do rock progressivo, né? Eles foram... O primeiro disco deles meio que traz as regras do rock progressivo, sim. Né? Todos os elementos, né? Todos os elementos do progressivo. Aí um cara assim, que, porra, o cara tocou guitarra em Heroes do David Bowie, o currículo do cara é foda, né? O cara chega ali na década de 80, ele assina com um pequeno selo e fala com selo, é um selo independente, né? Ele vira pro selo e fala assim, ó, você tem condição de distribuir meus discos mundialmente? Temos. Então eu vou assinar com vocês. Mas é o seguinte, se uma grande gravadora, uma Warner, uma Universal comprar o selo, eu tô fora. Aí os caras, beleza, ele assinou com o selo. De repente uma gravadora pegou e comprou o selo. Quando ele fica sabendo, a gravadora tinha comprado. Ele vai lá no gabinete, pede uma reunião com o dono da gravadora, não o dono, né, mas um responsável lá, um representante, né? Que era o cara que ia cuidar, porque eles têm os gabinetes que cuidam de alguns selos, né, umas divisões. Não, você vai fazer só o Rhythm and Blues, você vai fazer o rock. Isso. Aí ele chega lá pro cara e fala, olha, eu tinha um acordo com o selo e tal, eu vou te mostrar o acordo. Aí o cara já manda o Robert Fripp a merda. Ele não quer nem saber que é o Robert Fripp. Não, vai a merda, eu comprei o selo, seu catálogo tá junto. Ele fala, não, mas eu tenho um acordo aqui no contrato que zerou, né? Fala que se for vendido para uma grande gravadora, o cara fala, não, mete um processo na gente, você vai perder, cara. Você vai perder, porque agora seu catálogo é nosso. Aí o Fripp, não, tá, mas é porque eu não queria mais ter contato com grande gravador. Então eu queria... talvez até comprar de você aí o meu passe para eu voltar para um selo independente. O cara falou, não, você está amarrado com a gente. E aí, durante anos, tudo que o Fripp ia gravar, os caras da gravadora enchiam o saco dele. Não tem jeito. E mandava mudar. E aí ele falando, cara, aí ele chegou a um ponto que ele falou, bicho, você quer saber? Eu vou meter processo nesses caras. E aí, bicho, o cara ficou décadas na justiça lutando com esses caras. Isso acabou com a saúde dele. Acaba. E aí o cara agora tá aí, né, bicho? O cara podia estar tocando, ele falou, não, cara, pra mim já deu, esse troço me deixou puto demais. Exploraram muito ele, cara. Demais até. Porra, bicho. Então, é uma realidade cruel, assim, né? A gente que tá no independente a galera... As pessoas, né? Elas não conhecem esse lado. Então, elas acham que tudo é sucesso. Tudo é, assim... bonito dentro de um filme. Sim. Né? Ela acha que tudo uma pessoa entrou em contato comigo, poxa, eu tenho umas músicas assim, assim, assado, e eu queria ter música de sucesso, você tem esse know-how para fazer? Eu disse logo para ele, ó, sucesso, hoje. Você primeiramente tem que estar numa gravadora. Eu não tenho uma gravadora. Aqui é um estúdio de gravação, não é uma gravadora. Sim. E aí, para você chegar numa gravadora, você sabe quanto artista fantástico tem no YouTube que você vê que não tem oportunidade. Sim. Eu não estou desprezando o material dele, não é isso. Eu estou dizendo que é muito difícil alguém hoje tomar essa proporção de grande estrela. Tipo Elton John, enfim, esses grandes rockman hoje, ou popstar, né? A Anitta, ela conseguiu, da forma dela, ela conseguiu a trancos e barrancos, lutando, enfim, que muita batalha, mas ela tá lá, né? Então, você precisa ter talento também, mas também precisa ter um pouco de alguma ajuda de alguém grande dentro desse universo, né? Sim. A gente sempre fala isso, precisa de ter alguém grande. Um apadrinhamento. Tem que ter um padrinho forte para isso, porque não adianta, entendeu? Sim. Então, se você
visa isso, cara, não adianta. É, Não cara, adianta. é muito complicado. Eu lembro que eu comprava uma revista da Globo. Eu comprava não, eu ia na casa da minha esposa, da família dela, né? Eles assinavam o Jornal do Globo e tinham um caderno de cultura, né? E aí toda vez que eu ia lá eu lia, né, cara? Pô, eles sempre estavam lançando artistas ali, cara. E eu lembro que os artistas, bicho, eles tinham todos os pré-requisitos da indústria, né? Eram gente com visual, assim, de modelo, as letras falando de coisas do momento, gravavam em grandes estúdios no Rio de Janeiro. Cara, você vai falar desses artistas para a galera que está aí, para o público, o nome dele circula talvez tanto quanto o meu, assim, tipo, Sim, ninguém lembra muito, assim, numa escala ampla, né? Então, é, as coisas mudaram muito, né, cara? Antigamente, você conseguia, pra você tocar no Chacrinha, cara, você tava famoso no Brasil inteiro. exatamente. Lógico que sim, né? Às vezes demorava, você precisava de anos para consolidar o seu nome, mas as pessoas iam tocar onde? Você tinha um Chacrinha, você tinha um Faustão, você tinha um Raul Gil, você tinha as grandes gravadoras, então assim, uma vez até Humberto Gessinger zoou isso, né, do Engenheiros do Havaí, ele falava assim que o Brasil, você tem representantes dos nichos, né, você tem o cara que, tipo assim, o cara do saxofone, todo mundo quer, é um cara, Sim, assim, é requisitado, né? você tem representantes, a banda roqueira do Brasil, o Rolling Stones do Brasil, o Barão Vermelho. Aí, pô, país continental, né, cara? É. E você tem sempre. Então, sempre teve um pente fino, assim, de certa Sempre, sempre, maneira. sempre vai Só haver que, isso. antes você tinha, né, existia um controle maior dessas grandes gravadoras, né? E agora não, agora pulverizou. Sim. Então, para quem é independente, sim, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu assim, fiz alguns cursos aí de marketing, como se Essas projetar. furadas, né? Cara, eu acho que Alguns até dão certo. eu acho que para quem quer, cara, para quem quer investir nisso, dá certo, é legal. Tem amigos que, pô, os caras investem sim. Eu quero botar minhas músicas nas playlists do Spotify. Não, assim, isso E realmente funciona. a galera Eu tô falando investe daquele nisso. outro tipo de marketing, né, que Sim. tem aí. Mas a galera Mas consegue esse realmente muita funciona. coisa, Da playlist do funciona. Spotify, Tem essas muita coisas. coisa legal que funciona. Só que eu comecei a entender essa lógica, mas eu falei, cara, assim, porque sendo muito franco, cara, eu faço, as coisas que eu faço, cara, é uma catarse pessoal minha, assim, Sim, né? sim. Eu não faço Não, assim, mas a arte, ela realmente tem que agradar primeiro ao artista, né? é, Para depois naquele público, porque a arte é é, isso mesmo, é, entendeu? Ela ela não chega para o povo assim. Tem é, um público fiel, é o seu sim, público. sim, Seu disco vai para aquele público, aquela galera que tem que gostar, sim. né? Que se identifica. Tipo assim, cara, os artistas que eu mais gosto, eles são caras que eles faziam uma meia concessão, assim, tipo, não são os caras que faziam um pop de rádio escancarado, Sim, mas que também não fazia aquele som só pra quem é músico. sim, Então você exatamente. pega uma banda igual o Rush, né, cara, que eu sou Exatamente. um devoto do Rush, assim, o Rush, os caras falavam, não, o Geddy Lee, o Alex Lifeson, eles falavam, a Sim, gente faz o som pra nós, é o que a gente gosta, mas a gente sabe que a gente tem um público e a gente não quer decepcionar o nosso público. Então eles fazem um som que é meio um crossover, né? Isso me aham, agrada muito no progressivo, assim. O progressivo não é igual o jazz, o fusion, que é um som para músico, mas também não é o pop. O progressivo, o problema do progressivo no mundo atual é esse, né? Porque hoje em dia o mundo é binário, esse mundo é, digital é 0 ou é 1. uhum, Então, você tem nichos de mercado e você tem essas categorias assim, não, a pessoa toca na rádio, você tem rádios de estilo, né? E o progressivo, ele é um estilo, é um crossover, ele tangencia muita coisa, mas o progressivo é difícil até de definir em certa medida. Então o progressivo ficou deslocado nessa lógica atual, né? Mas eu gosto disso, cara. O Clube da Esquina antigo, né? O Clube sim, da Esquina
dos anos 70, os discos do Beto Guedes, do Lô Borges, é meio prog, é meio folk, fica no meio do caminho, assim. Tavito também tem uns discos assim, né? Tavito, é. Então é 14 bis, os 14 primeiros, bis, né? os primeiros, com toda Tem certeza. uma onda assim, é muita coisa, assim. Então, cara, eu gosto é disso então, assim, o som que eu faço, ele é acessível. Eu tô falando também do Alfa Serenar, né? Que é o Sim, meu projeto mais teu prog. projeto, né? As músicas têm refrão, tem música cantada, tem melodia assoviável, né? Dentro do que eu consigo fazer, do meu talento, tem algo palatável, Falando né? do Alfa, né, que você falou agora, Uhum. tu recentemente ou anteriormente fez um disco chamado Cobra Sofia, né? Sim. Fala um pouco desse disco pra gente aí. Pois é, foi o seguinte, é que eu fiz eu já tinha feito 2 discos com o Alfa, né, sendo que o segundo você fez a mix, a master, né, que é o disco Via, que é um disco meio new age, né, ele é um disco meio, assim, mais, ele eu acho que é o mais Ele é um inacessível dos guitarro discos com do Alfa. vocal, né? É, ele tem uma onda meio de um guitarra, uma coisa meio um new age com prog, assim. E aí depois eu falei, não, eu vou fazer um disco de rock progressivo, com todos os clichês do progressivo, solo de teclado, música de 20 E tem minutos. mesmo, né? É um É, negócio muito eu bacana. falei, cara, eu quero fazer um disco prog, tipo Terço. Até falei pro Alan, tava vindo pra cá e ouvindo Mudança de Tempo do Terço, ouvindo assim. Disco lindo, cara. Então com o Alfa Serenar, com esse terceiro disco, eu quis fazer um som assim, né? Um som tipo rock progressivo brasileiro. Eu queria fazer um som, e aí eu pensei, não, eu quero fazer um rock progressivo brasileiro, baseado assim, com uma influência grande dessas bandas de prog, como o Terço, 14 Bis, Casa das Máquinas, esse som, digamos assim, clássico do prog brasileiro, e com temática brasileira. E aí eu tô na Amapá, né, falei, pô, vou fazer um disco com mitos do norte. E aí fiz, né, com mito da Cobra Sofia, que é bem específico daqui do Amapá, e aí fiz com outras entidades que são do norte em geral, como Mapinguari, tem o Irapuru, né? Sim. E a última música que é uma parceria com uma amiga minha, professora da Federal de Sergipe, poeta, pintora, Cristina Ramalho, pessoa de multifacetada, pesquisa o gênero épico na literatura, uma figura muito bacana, assim, né, fez várias parcerias com a gente aqui também na Unifap, artista, e aí ela fez uma letra sobre o Amapá, eu falei, essa vai entrar no disco também. E a Cristina que desenhou, que fez a capa, né? A pintura da capa é da Cristina, a Cobra Sofia. Então ela tem 2 parcerias aí, que é a capa e a letra da música Cerimônia. Então esse foi o terceiro disco do Alfa Serenar, né? E o meu 5º disco de carreira. Eu já tinha 2 discos solo, fiz 3 discos do Alfa, e aí agora, mais recentemente, né, um outro disco que a gente fez junto aí, que é inédito, né? É o disco Sereno da Noite. A gente vai registrar ele lá e aí, que é um disco também, aí já começando a falar dele aqui, né? Sim. Ele é um disco que ele é progressivo também, né? Assim como o Cobra Sofia. Mas ele é um disco mais, como ele tem essa temática da noite, né? Ele é um disco um pouco mais dark, assim. Ele tem umas influências de bandas como Dead Can Dance, que são Sim. bandas que tem aquela coisa também do pós-punk um pouco sombria, né? Uma aura meio sombria. Também de alguns gêneros como Dream Pop, que é uma coisa, muita música com acorde menor, que eu gosto pra caramba, assim, de uma coisa meio deprê, assim, uma música meio melancólica e soturna, né? Sim. O Pink Floyd tem muita coisa Tem com muito, essa sonoridade. The Final Cut. O Final Cut. Final Cut eu nem... Tu não gosta muito, Não, né? não gosto. Eu gosto demais daquele disco. Não, esse amigo meu, Jorginho, lá de Congonhas, é um dos discos da vida dele, Eu gosto, cara. é muito bom esse disco. Eu acho histérico, assim, o Roger Waters gritando. E tá numa viagem lá, do nada ele dá um berro assim naquele eco, né? É muito doido. Aquilo é muita onda do Roger Waters, assim. Sempre O que eu gosto do Pink Floyd, assim, cara, é muita sonoridade, o Gilmour Wright, Mason, aquela coisa... Sabe, eu gosto muito da fase com o Cid. Também é maravilhosa, cara. Puta merda.
O pessoal fala assim, tu é doido? Não, cara, eu sou sincero. Eu prefiro a fase do Sid Barrett com David Gilmour. Cara, a fase do Sid Barrett é foda. Agora, que é curtíssima, mas porra, é muito foda, cara. O disco de 77, qual é aquele disco de 77? Que eu esqueci o nome dele. 77, o Animals? É, isso. É fantástico o disco. Sim, Só não gostei da remix dele, como eu te falei. A remix não ficou legal, não. Como eu te falei. Desnecessário. A gente não mexe nessas obras. A não ser que seja aqueles discos que foram sabotados, como o do Black Sabbath, né? Que é o Born Again. Born Again, foi sabotado. Aí sim, realmente, porque o Martin Beach, cara, é um puta de um produtor engenheiro. Ele não ia mixar aquilo ali pavorosamente. Toscamente, né? Então, aquilo ali realmente que o Geezer, né? Geezer que entrou lá e tal. Então, contar essa história pra galera, né? Que reza a lenda que o disco Born Again, né? Que é um disco do Black Sabbath, que ele já vem de uma fase estranha, né? Porque o vocalista é o Ian Gillan do Deep Purple, né? Então, assim, já é um disco estranho, porque o vocalista não é nem o Dio e nem o Ozzy. E aí o disco ainda tem essa estranheza, e era um cara da Santíssima Trindade, né? Rock, da Santíssima Trindade do rock dos anos 70, né? E aí tem essa coisa super esquisita, assim, que rolou, que diz a lenda, né? Que o Geezer Butler, que é o baixista, um dia ele tava bêbado, e aí ele entrou no estúdio, o disco já tava pra sair, pra ser prensado. Batera, né? O Bill Ward também? Não, foi só ele mesmo, né? Eu acho que foi só o Geezer. Aí o Geezer chegou lá bêbado e falou, pô, meu baixo, eu não consigo ouvir meu baixo. Ele foi lá e mexeu, cara, na mesa de som, e aí ficou uma merda, né? A galera pegou e prensou o disco daquele jeito, e aí o Ian Gillan fala que quando ele pegou o disco assim pra ouvir em casa, cara, na hora que ele ouviu, ele nem terminou de ouvir, ele pegou o disco, jogou pela janela e nunca mais ouviu de novo. Ele falou, cara, isso não foi o que eu ouvi no estúdio, né? Mas, cara, eu gosto da ideia de remasterizações, assim. Eu acho que tem porra, meu disco preferido do Yes, que é o Going for the One. Eu sonho que ele seja remasterizado, porque ele é o meu preferido. Mas ele do já Yes. tem uma remaster. Hein? Ele já tem remaster. Mas eu acho que ele não tem a masterização com o som que ele deveria ter, assim. Pode sabe? ser isso, mas ele já foi remasterizado. Mas eu acho que ele não tem um som de bateria tão legal, né? É porque... Mas você me explicou uma vez tudo que tá o Ed Orford saiu do disco, É. né? O Ed Orford sai e aí... Então tem um conceito, né? Na caras, captação, escolha de microfones, aquela coisa toda. Então, na hora, tava com puta som. Sim. Né? Mas trocou de produtor e aí tu já viu. E aí a banda não entra em sincronia, porque até o disco tava ruim ali. Né? Mas foi um puta disco. O disco... Levantou o Yes de novo, não foi? Foi. É o meu preferido do Yes, é o Going for the One. Ou foi o Tormato que foi a transição de produtores? Foi o Tormato. O Tormato ele é estranho, mas o Tormato ele... Mas é audível, né? O som é melhor, O problema do Tormato é que a banda tava sem rumo, né? O Tormato eu notei uma coisa bem interessante, que as guitarras do Raul estavam mais altas. Você pode ouvir, muito mais na cara. Sim. O Tormato você escuta mais a banda no disco. O Going for the One realmente. É porque eles gravaram na Suíça. E foi aquela história toda, o John Anderson estava compondo, enquanto ele estava pintando um quadro, os caras estavam compondo música, ele estava, mais interessado na carreira dele lá fora, aquele disco... Olias of Sunrise. Que vendeu pra cacete. Ainda tava naquela onda do disco, né? Sim. O Vangelis. Porque tu sabe que a onda toda dele era colocar o Vangelis dentro do Yes, né? Ele tentou, A vibe dele era colocar o Vangelis dentro do Yes, mas a gravadora Atlantic já não permitia aquela coisa toda, né? Eu acho que era Atlantic Records, né? Acho que do Yes era. Então tinha todo um lance lá, aquele lance lá do Rick Wakeman, que ele saiu porque... Tu sabe que ele não segue o padrão, né? Que o Ian Anderson, John Anderson colocava, impunha lá no... Que era aquele lance das letras mais espirituais, falando sobre a questão dos animais. E toda vez a Melody Maker pegava ele comendo um sanduíche ou de carne ou de atum e detonava ele, né? Porra, ele ficou puto com isso aí, pegou e saiu, porra, isso não é mais pra mim, velho. Enquanto tiver essa onda dentro do Yes... Né? Eu tô falando bruscamente, né? Não tô falando com essas palavras assim, que ele realmente tenha dito, mas que ele falou dessa forma, que enquanto tiver toda essa encheção de linguiça, ele não toca no Yes.
Entendeu? O que Sim. move é o som, né? Mas aí É. o John Anderson tinha essa onda e tal, Sim. né? Esse miticismo dentro Não, do cara, Yes. e olha só o que, que era os anos 70, né? O Yes era da mesma gravadora do Led Zeppelin, né? Sim, A sim. Atlantic É, Records. E o dono da Atlantic era o Ahmet Ertegun, eu não sei, é alguma coisa assim o nome dele. Ele é árabe, eu acho. Porra, bicho, o cara, ele era o dono da Atlantic Records, assim, ele não era um executivo responsável, um produtor sonoro, não, ele era o dono da dono. gravadora. Cara, ele ia no estúdio para ouvir os discos dos Sim, caras, verdade. mas ele não podava, então ele ia lá no estúdio, o Jimmy Page, o Led Zeppelin gravando o disco, ele entrava lá e ele falava, cara, como é que vocês estão gravando? Como é que é? Aí os caras, não, a gente está gravando. Aí ele ouvia as músicas, nossa, essa música tem uma influência de fulano, de Beltrano. Eu penso, cara, hoje em dia, dono de gravadora, Dono o de cara, gravadora só quer o cara ser dinheiro. dono de gravadora e ser dono da Coca-Cola é a mesma coisa. É. Então, assim, a década de 70, cara, Era musical. é os caras estudavam, eles eram cabeça aberta, a Exatamente. indústria da música, você não tinha o Pois é, jabá né? Tô igual falando hoje no em início da nossa dia. live que a galera Né? hoje tá careta, né? E Aham, é realmente isso. é, Até o povo é artista hoje ele é careta, porque É, a gente tá falando assim, cara, tu tem uma ferramenta fantástica que é o celular. O aham, celular, a internet. Você, pá, sim, tá aqui, faz um clique, bota o violão e toca uma canção. Se tu é artista mesmo, é, joga lá, postou. Cara, essa sim, música é boa. Os caras vão curtir, vão te dar apoio e tal, sim, né? Agora o artista ele tira uma foto, ele, ah não, cara, não sei o que, tem que chamar, não sei o que para tirar foto, não sei o que, acaba que cria todo um projeto e chega na hora não lança, é, né? sim, Eu vejo muito isso, eu acompanho, é, eu vivo isso aham, diariamente, né? sim, Então eu falo, cara, lança isso, não espera por ninguém, não espera isso uhum, acontecer, entendeu? sim, Pega a tua música e corre logo pro abraço e manda brasa. sim, Fica sim, esperando o quê? Fica esperando um fotógrafo? Fica esperando um cara para fazer o vídeo? Não, cara, faz tudo por ti. O pessoal enche meu saco. Diz, porra, cara, aham, contrata um fotógrafo, não sei o quê, para tirar foto do estúdio. Cara, se eu tenho a ferramenta aqui, eu sei o que eu vou fazer, eu tiro. Gostar, gostou. Se não gostar, sim, nem sim, não agrada ninguém. Não tô para agradar, né? aham, O artista ele tem que fazer o nome dele. Ele tem sim, que ter conteúdo na internet. Hoje ele aham, precisa ter, até sim, para editais. Né? Ele sim. precisa ter um conteúdo para entrar em edital. Então, se ele não movimenta o Face dele, se ele não criar coragem para fazer isso, quem é que vai fazer por ele? Cara, tem uma teoria que eu tendo a concordar, ela é uma teoria meio agressiva, assim, algumas pessoas se sentem ofendidas, mas tem gente que fala assim, um artista tem que agradar o público, ele tem que fazer o que o público quer. Cara, eu endosso o que a psicologia, porque a minha área de pesquisa, eu sou da área de letras, né? Uhum. Mas uma das bases metodológicas e epistemológicas que estão por trás das pesquisas que eu faço é a psicologia analítica e junguiana. Cara, o Jung, Sim, ele falava o seguinte, as pessoas não sabem o que elas querem. exatamente. Elas não sabem. E aí todo dia você dorme de noite, você sonha, aí o seu inconsciente vai te trazer as coisas que você nem sabe que você quer. Então, às vezes você passa a As vida informações inteira, ocultas, né? às vezes você passa a sua vida inteira em auto-engano, Uhum. correndo atrás de coisa que não te satisfaz. E aí você fala, eu corri a vida inteira atrás de uma promoção no meu trabalho, e na hora que você consegue a promoção, pô, não era isso que eu queria. Raul Seixas já falava isso, É, do ouro de tolo, aham, não é? o de tolo é É, exatamente isso, cara. falava muito. Então, assim, eu acho que as pessoas não sabem o que elas querem. O que acontece hoje em dia é que a indústria ela faz um marketing, ela faz toda uma produção e um lobby mesmo, que chega um ponto, cara, você pega, por exemplo, o sertanejo universitário. É, Cara, aquilo ali não é mais a música, é o efeito coletivo. Sim, Tipo assim, eu preciso ouvir isso porque os meus amigos estão ouvindo, eu preciso ouvir porque eu lembro na minha é a cidade grande lá, massa, né? eu lembro quando eu era novo lá em Congonhas, os amigos meus falavam, cara, eu vou no show na época não era o sertanejo que tava na onda, tinha pagode, tinha umas outras Sim, coisas.
Os caras, não, eu vou nesse show porque, né, os moleques de 20 anos, 18 anos, vou pegar a mulher. Então, assim, Ah, não é a música, né? tem Eu um lembro, propósito além da música, né? eu lembro que eu tinha um amigo lá que ele andava, ele era um dos amigos que da nossa cidade, ele tinha carro, né? Ninguém tinha, assim, a gente andava a pé, o cara tinha carro, né? Então ele ficava com as meninas porque ele tinha carro. Aí, cara, ele andava de carro na rua vindo. Na época, acho que até era já o sertanejo. Ele ouvia César Menotti e Fabiano. Ele ouvia Ah, umas coisas já assim. era essa galera. Bruno Marrone, né? Bruno e Marrone. Aí ele saía na rua e ficava com as meninas. E ele era até um cara meio feio, assim, mas aí ele tinha carro e ele andava na moda e tal. Aí um dia um amigo nosso passou em frente à casa dele, cara. Ele tava ouvindo Tom Sawyer do Rush na casa dele. Aí Musicão. o cara chegou pra ele e falou: "Você filho da puta, cara, quando você tá na rua, São sacana, você escuta né? o som da moda e fica com as meninas e consegue as coisas, mas na hora que você tá na sua casa, você gosta do rock, né?" Ele deu uma piscadinha de olho e riu, assim. Cara, muita gente que entra nessa, cara, é efeito manada. Primeiro, efeito manada, sim. Eu já entrei nessas pataquadas, sim. Eu lembro de. Uma vez eu fui no show da Ivete Sangalo, cara. Eu era moleque, né? Tipo, vou lá no show. Eu curti, né? Tô com galera e tal. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, cara, a lembrança é Você legal viveu. porque. Você viveu alguma coisa. Eu vivi Tem uma uma coisa coisa para legal. contar, né? Mas, cara, a minha experiência com música, sim, a profundidade da experiência que eu tenho como ouvinte, como compositor, aquilo, nesse sentido, aquilo não teve um peso. Teve um peso humano, né? As pessoas Sim. ficam buscando uma experiência humana, mas e experiência estética, né? E antigamente, cara, pô, minha mãe, né, acho que ela deve estar até assistindo a live, né? A minha mãe fala, cara, na época dela, ela e meu pai, eles iam na boate, cara, o som que tocava na boate era ABBA, Nil Antigamente. Sedaka, O que rolava na época, né? Era a música comercial da época. a música comercial da época era de altíssimo Pois é. nível, cara. Tá vendo só a transição pra onde a gente chegou, né? Aham, é. Até a década de 90 ainda tinha algumas coisas bem bacanas e tal rolando nas pistas e tal. Cara, Mas depois, 2000 já não prestou muito, não. a década de 90, eu já, assim, eu lembro que eu era adolescente, né? Aí lá em casa, eles botaram MTV lá em casa, né? Meus pais assinaram. Aí eu consegui ter acesso à música comercial geral, assim, da época, né? Mas em 90 a MTV já tava caindo já, cara. Ela já tava caindo. Nossa, cara, eu via aquelas bandas e falava, O cara... auge dela foi até 90. O auge da MTV foi em 90. Ou 95 sim. no máximo. Não, ela já estava numa reta, já uma curva descendente, né? Mas, porra, eu lembro que eu via, era a época das bandas de nu metal, Linkin Park, Limp Bizkit, aí tinha Smash Mouth, aí tinha aquela, uma banda punk americana. Tinha muita banda punk americana, Punk é bom, de eu hardcore. Eu não sou muito fã, não. Eu gosto do punk mais antigo, assim, eu gosto, assim, eu acho bacana. Não, eu gosto de punk antigo, mas 95 The é Clash, antigo Dead ainda. Kennedys, agora... Cara, Green Day, velho, é uma das bandas que eu mais detesto na vida. Green Day eu não gosto muito, não. Acho Eu horrível. gosto de duas músicas, eu não vou te dizer, eu não vou te mentir, mas eu acho que tem duas músicas, porque foram duas músicas que foram bem produzidas, né? Eu atento muito à produção. Chris Lord, né? Cara, puta produtor, então essas duas músicas, na verdade são dois discos que, se tu pega a sonoridade dele, é fantástica. Entendeu? Tem uma puta produção. Assim como Paramore também tem uma puta produção, né? Eu sou muito ligado às produções. Sim. Então, tipo, curtir a banda não, mas eu pego a essência que tá ali. Eu acho que é importante. Para o meu trabalho é importante. Sim. Eu buscar aquilo ali. E eu vejo que tem, porra, uma sonoridade incrível que foi tirada na época. A 2000 também, né? A época que já passou a ser muito digital, né? A era dos plugins e tudo mais, mas já era... Né? Mas não se perdia aquele push, porque aquela velha história que eu te falei das gravações. A gravação, a mix, ela tá na hora de gravar, não é pós. A galera acha que é pós. Eles continuam achando que é pós, eles vão continuar achando que é pós. É um momento de se gravar que é importante. Depois, meu amigo, já passou. É só meter um monte de plugin para acabar com a música.
Sim. É só isso. Entendeu? É. Então, mas essa questão da MTV realmente, em meados assim, de 90, tanto que com os Simpsons, né? Lance dos Simpsons, 90, 91, 92, passava muito no Alf, o ET lá, como é o nome? O que? Aquele ET que comia. Alf, o Etermoso? Lembra que tinha os episódios da MTV aparecia lá e tal. Aham. Então, ela ainda estava ali no auge, porque era bombardeada sempre na televisão para poder não cair Sim. na audiência. Então, eles faziam isso. Mas teve um dia, teve uma época que ela não aguentou mais, aqui no Brasil. Foi. Aqui entrou na televisão normal, né? Aqui entrou na televisão normal aqui. Aí já tinha muito esquete de humor, Aí, ficou não tinha chato. mais a coisa da música. Eu peguei década de 90 ali, eu lembro que lá em casa a Sky sintonizava a MTV Latina 98, e a MTV ainda tinha, né? Nacional, Depois ela tinha caiu, a MTV gringa, Latina e Nacional. E nacional. Cara, eu ficava o dia inteiro assistindo aquilo e eu gravava. E ela não parava, né, cara? De madrugada ia rolando direto. Cara, eu tenho fitas de vídeo, várias até hoje lá em Minas. Eu tenho um amigo que gravava aqui muito essas fitas. Eu gravava. Pô, eu lembro que quando uma vez teve a MTV Latina, fez fim de semana do Santana. E aí eu, pô, Santana, né? Que doideira, velho. Que é isso, cara? Da onda, né? Aí eu vi na propaganda, assim, um trechinho. Cara, eu lembro que eu gravei, assim, e foi muito doido isso, porque eu gravei uns programas com clipes do Santana, shows ao vivo, né? E eu, porra, o cara mistura percussão latina com rock, cara. Cara, eu fiquei viciado naquilo. Aí eu chamei uns amigos pra ir lá em casa, que era uma galera mais ligada no som, que era o som da moda, né? Sim. Falei, porra, galera, a banda na MTV, velho, Santana, um cara mexicano. Aí chamei a galera lá pra casa, né? Aí o pessoal chegou lá em casa, cara, eu peguei e botei a fita, né? Aí na primeira música que tocou, cara, o vocalista, que ele ficou anos com Santana, é um louro. Eu não lembro o nome dele. Sim. Ele tocou com Santana no final da década de 70 até meados da década de 90. Hold On ele gravou, né? Aquele disco, aquela música Hold On. Aquela música Hold On é com ele, que eu acho que é a mais famosa com ele. Tem uma lá que fala Crazy for my baby. Também é com ele. Famosa. Aí, cara, na hora que eu mostrei pra galera, o pessoal, porra, o cara é banguelo? Eu falei, eu nem reparei, não. A galera a galera olhou. Porra, a galera... o cara é banguelo. É cruel, né, bicho? Eu falei, pô, galera, mas olha o som, cara, tem a percussão. Aí os caras começaram a rir, cara, e eles deitaram no chão, assim, e eles rindo. Eu falei, não, galera, mas presta atenção na percussão. Não adianta, cara, a galera é cômica, né, bicho? Olhava e falou, a gente tinha uma turma que é cômica. O cara é banguelo, e a galera rindo. Falei, pô, que merda. Aí, cara, depois desse, passou um clipe que era o Santana e o Joey Lee Hooker. Sim. Pô, o Joey Lee Hooker, bicho, é um dos pais do blues, né? Aí o Joey Lee Hooker, cara, no clipe ele tá banguelo também, cara. Aí os caras já começaram a rir, os caras, porra, qual que é o pré-requisito pra você entrar no Santana? Você tem que ser banguelo. Aí, não, você toca bem. Aí eles começaram a zoar, né, cara? A galera começou a zoar. Não tem jeito, você toca bem? Não. Ah, ele falta um dente. Ah, então entra na banda. Aí eu, porra, cara, não, galera. Porra, aí, tipo assim, cara, é um pessoal que já tava numa onda já de MTV, uma lógica, né? Essa coisa do artista ter o visual, né? Os caras das bandas grunge de Seattle, tudo... Sim, é o grunge, né? O grunge no geral. 90 os caras tinham... Eram uns rapazes, assim... Tinha que ter uma presença. Uma presença, aquela coisa meio tipo de Morrison, né? Aquele arquétipo do vocalista, do roqueiro bonitão, né? Tatuado. Exatamente. Aí eu peguei e mostrei Santana, cara. A galera falou, bicho, isso é horrível. O pessoal me zoava na escola. Não, Rafael, eu gosto de uma banda, velho, dos caras banguela. Eu falava, porra, galera, que isso, cara? Como diz aqui, que papo errado, né? E aí era assim, cara. Eu lembro que eu curti umas bandas assim. Eu lembro que eu gostava de Fleetwood Mac. Ninguém da minha turma gostava, cara. Aí eu ouvia sozinho, assim. A tecladista faleceu recentemente, né? Christine McVie. E aí, cara, tinha as bandas que eu gostava, que a galera gostava, né? Mas tinha umas que assim, cara, de prog, eu tinha poucos interlocutores. Aí eu lembro que alguns amigos que eu falei, não, esse amigo gosta de música. Aí eu mostrava o Santana, os caras, nossa, cara, é um rock clássico com percussão, que coisa linda e tal. Mas a galera que tava na vibe
do que estava rolando na época, cara, é outro mundo, né, cara? Parece que a antena deles não pegava aquela não frequência, adianta, não adianta. Então o canal não sintoniza. Não. Então assim, Você hoje em dia é pior ainda, né? Você mostra uma banda hoje pra uma galera... muita gente acha estranho assim, tipo, porra, tu não acha nenhuma banda famosa hoje, boa e tal? Cara, não, porque tu é antigo, cara, tu parou no tempo. Não, cara. É porque realmente o que eu gosto tá no passado. Sim. Não é o que eu vou dizer assim, hoje não tem banda que presta. Não, tem muita banda foda hoje. Tem. Mas muito melhor do que antes, mas elas não me agradam, cara. É sonoridade, talvez seja, alguma coisa não me agrada. Eu acho que rola uma caretice, sim, das bandas, que é uma coisa de... Porque você pega a década de 70, os caras, sei lá, você pega o Elton John, velho, o cara gravava um disco, né? Aí o cara fazia sucesso. Aí você pega o disco seguinte, cara, o cara gravava umas músicas que ele botava um amplificador Leslie na voz, sabe? Então assim, os caras não tinham medo de arriscar. Não, hoje a produção musical hoje tá careta demais. É careta, cara. Porque hoje você segue um padrão. Mas bandas a bateria tem que soar igual. Não pode. Sabe? Tem que soar iguais, assim, as bandas e tal. Tipo, o que é o barato desse? O barato da banda é ter sua sonoridade, né? Ter sua vibe e tal. Printado ali. Se eu for para escutar 10 bandas com o mesmo som, talvez seja isso que não esteja me agradando, né? Bicho. Aí eu tenho vários exemplos que eu posso citar. Por exemplo, Keane. É uma banda que surgiu ali em 2004, eu acho. Eles tinham um disco que chamava Hopes and Fears. Aí eu ouvi, cara, eu pirei. Eu falei, bicho, é um som pop sem guitarra. É teclado, baixo, bateria. Sim. E aquele pop redondinho, meio ahá, assim. Bem tocado. Bem tocado, sem vocal muita firula, bom. Tudo no lugar, pra mim é isso. Tudo no lugar, Cara, eu pirei, eu falei, nossa, cara, eu tô ansioso pra ouvir os próximos discos. Aí depois eles já botaram um guitarrista na banda. Aí ficou aquele som quadradinho, assim, clichê. Mas é porque precisava, porque tinha que atender alguém. Aí uma outra banda que eu pirei também, Fleet Foxes. Não sei se você conhece essa banda. Não. Cara, quando eu ouvi essa banda... parei no tempo. Cara, mas o Fleet Foxes... Cara, os 2 primeiros discos deles, quando eu ouvi, eu falei, cara, isso aí é do nível das bandas foda dos anos 60 e 70. Assim, os 2 primeiros discos chamam Fleet Foxes e Helplessness Blues. Falei, cara, isso é muito bom. Aí, já chegou os próximos discos, os caras tinham estilo hippie, aí os discos seguintes, eles já com cabelinho cortado, barbinha feita, as musiquinhas com umas influências de Arcade Fire. Pois é o padrão que hoje, né? Todo formatado. Eu falei, não, velho, todo mundo cai nessas coisas. Eu digo sempre assim para um amigo, ele sempre, poxa, cara, você tem muita música. Não, cara, sabe por quê? Eu ainda não consegui escutar todas as bandas da década de 60 e 70, tem muita banda, cara. Tu não tem noção. Até 70, hoje a gente descobre coisa nova, né? Tu lembras uma vez que eu estava na pandemia vasculhando bandas de rock progressivo que ninguém conhecia, eu jogava pra ti, essa eu já conheço, essa eu não conheço. Mas olha, Rafa, desconhecida. Sim. Né? Obscura, foi pesquisando e pegando e tal, banda de heavy metal antiga, até banda de heavy metal nacional que tem antiga que ninguém conhece, cara. Sim. Entendeu? Então, eu estou pesquisando essas bandas. Para chegar, ouvir agora o que tá na onda. Não, calma, vou chegar aqui. Talvez eu goste futuramente. Mas agora, né, eu tô lá atrás ainda. Vou chegar. Não, aí você pega uma banda, cara, da década de 60, 70. Ela é... Cara, eu lembro quando eu era moleque, assim, cara. Eu com uns 14 anos. E aí meus amigos ouviam. Guns N' Roses, Metallica. E aí, cara, eu assim, pô, a primeira vez que eu ouvi essas bandas, pô, legal, né, cara? Slash lá tocando em cima do piano, lá November Rain e tal. Aí passou uns meses, eu falei, tá, galera, vocês vão ficar só nisso, assim, né? E aí o pessoal continuava ouvindo as mesmas coisas, né, cara? Aí eu lembro um dia que eu fui num show de uma banda de Belo Horizonte, chama Cartoon. Os caras tocaram uma música do Focus, que é a música Ocus Pocus. Aí, cara, na hora que eles tocaram aquela música, eu pensei, cara, isso é a coisa mais revolucionária, assim, que eu tinha 14 anos, né? E, cara, eu nunca ouvi uma coisa tão revolucionária. Aí, cara, eu fui descobrir que aquela música tinha já... Isso era 1997, 98. A música já tinha mais de 20 anos. Eu falei, cara, isso é mais novo
do que as coisas que eu vejo na MTV, só que é antiga, né? Sim. E aí aquilo me dava um nó na cabeça. Eu falava, cara, como que é isso, né? Aí depois eu li um livro do Bob Dylan, que chama Crônicas. Ele chama Crônicas Volume 1, mas ele nunca, eu não acredito que ele vai escrever o volume 2, né? Eu acho que vai ser só o volume 1. O Bob Dylan escreve lá, cara. Eu ia para as bibliotecas antigas, bibliotecas da minha cidade, para ler jornais antigos. E aí eu pegava recortes de jornais e tal, e eu lia notícias do início do século XX, notícias falando de carvoeiros, de pessoas que trabalhavam em minas de carvão, pessoas que ficavam 16 horas numa empresa. E eu pensava, isso é mais novo do que as notícias da minha época. E aí eu falei, cara, essa é a onda, sabe? Por isso que o Dylan é foda, cara. O Dylan, ele tá ligado no atemporal, ele não tá ligado na modinha, né? E eu gosto muito das letras do Dylan. Eu não gosto da música em si, mas as letras são fantásticas. Cara, eu custei pra engolir o Bob Dylan, porque... O Crosby não. O Crosby faleceu recente. O Crosby é porque o Dylan, eu achava que musicalmente ele era muito pobre. Talvez seja a melodia dele, né? E eu não entendi a onda dele, assim. Eu fui fazer uma imersão no Dylan tem poucos anos, assim. E aí eu li várias biografias, eu tenho amigos que são fãs, e aí eu entendi que realmente ele é Hoje você, né, se junta a obra, né? Hoje em dia literária com a musical, né? Hoje em dia, e não só literário e musical, mas as barreiras que ele quebrou e a contribuição que ele traz para a música. A contribuição realmente revolucionária, assim, do cara trazer para o mainstream uma tradição do folk que a gente chama de folk americano, né? Que na verdade vem de várias fontes, né? Que é o que eu tentei trazer para o meu disco, o meu primeiro disco, né? O Canções de São Patrício. Ele vem um pouco desse entendimento, assim, de que se você pega a música folk, aí você pega lá a música folk americana, por exemplo, country, né? Que é o country, o country vem da música celta. E aí tem um especial de TV que fizeram, que chama Transatlantic Sessions, era uma série da BBC que juntava músicos de country e músicos celtas no mesmo estúdio. Cara, eles conseguiam tocar, aí eles tocavam músicas country americanas e música celta. E eles conseguiam tocar, cara, parecia que eles... Fantástico, né? Era a mesma coisa, assim, porque o tronco era comum, né? Sim, sim. E aí eu descobri que músicas celtas que eu gostava, de bandas como Clannad, né, que são bandas que tentam pegar um repertório de músicas em gaélico, várias eu fiz versão pro meu disco, né? Elas tinham versões country nos Estados Unidos. Então o James Taylor, por exemplo, tinha uma versão de uma música que era uma música celta. Então, assim, existe esse tronco comum, né? Só que hoje em dia as pessoas, né? Eu lancei meu disco lá, o Canções de São Patrício, aí o pessoal falava, cara, isso aí que você tá fazendo é uma coisa... É bizarro, o Brasil não tem nada a ver com celta. Eu falava, cara, a música nordestina tem muita influência do celta, né? O baião tem muita influência do celta. A sanfona vem da música celta. A sanfona brasileira, ela era usada num contexto de música. Se você pega na Península Ibérica, cara, a região onde nasce a língua portuguesa ali, a região do Languedócio, que é o sul da França, região ali dos Pirineus, ali da região da Espanha, ali onde tem a Galícia, cara, ali tinha música celta. Então, o português nasce do celta. As cantigas de amigo, as cantigas né, aquelas, as cantigas provençais do início ali do século XIII, aquilo ali, cara, tem um entroncamento do celta ali. Então o Brasil tem um DNA celta. Para eu lançar um disco desse agora, 2000 e pouco, e as pessoas falarem, o seu disco é deslocado. Foi um trabalho feito não tem pesquisa, né? Para poder chegar a esse ponto, não foi aleatório, né? Exatamente, sim, né? Tipo, aí teve gente que achou que era bizarro, fala, o cara toca música celta em português, né? Mas assim, cara,
Deveria primeiro perguntar como foi a obra, né, em que estava se baseando antes de julgá-la. Não, e aí é engraçado, porque aqui no Brasil as pessoas falaram assim, mas não faz sentido, né? A nossa tradição não tem nada a ver com o celta, né? Com um desconhecimento total, assim. Lá fora, as pessoas falavam que eu estava misturando bossa nova com a música celta, porque para eles tudo que é música brasileira é bossa nova. Aí eu comecei a entender que assim, cara, por exemplo, o que o Dylan faz, né? Lógico, o que eu faço, eu não quero comparar o que eu fiz com o que o Dylan fez, porque né, o Dylan é foda, assim, eu sou muito fora também. Modestamente, assim, né? Mas assim, cara, o mundo estava preparado para aquilo, sabe? Sim. Quando o Dylan surge, as pessoas entendiam que ele estava se reportando a uma tradição. Então o Dylan tocava nas universidades, as pessoas olhavam e falavam, pô, esse cara está pegando o legado do Woody Guthrie, ele está pegando o legado do Pete Seeger e ele está trazendo para um outro contexto, né? Hoje em dia, cara, você não tem mais esse cenário fértil que existia. Então, você chega às vezes com uma proposta que você quer fazer algo. Eu não quero usar a palavra elaborado, porque fica parecendo que é inacessível. Porra, o Bob Dylan não é inacessível, por exemplo, né? Mas é elaborado no sentido de que o cara fez pesquisa para fazer o que ele fez. Ele não chegou e falou, fiz uma musiquinha no meu quarto. O cara, né? Mas você não tem mais aquele ecossistema que recebe essas propostas, né? Hoje em dia, você toca assim, mas a sequência harmônica, né? As pessoas estão acostumadas naquela sequência harmônica do sertanejo, né? Dó, Lá menor, Fá, Sol. Aí as músicas tudo naquela sequência. Aí você chega botando um acorde a sétima aumentada, que cara estranho, que música estranha, que coisa, né? Aí as pessoas já ficam aversivas assim, e aí você tem que escolher, cara, você vai fazer a sequência harmônica pobre para ser enquadrado, ou você vai, né, fazer o que você acredita e tal. Então, exatamente. Então assim, cara, aí eu vejo vários amigos meus que os caras, eu gosto de Rush, em casa eu ouço Pat Metheny, mas eu vou fazer esse som aqui porque eu quero entrar numa playlist do Spotify, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Ele faz a música pensando naquele propósito. São escolhas, cara, são escolhas. E toda escolha você paga um preço, né? Exatamente. Então é isso, assim, eu pago o preço que eu escolhi ali. Eu até tenho projetos que eu quero fazer futuramente. Tem um que o Alan, né, que você conhece, que a gente futuramente ainda vai divulgar, né, que é um projeto que ele tem uma aderência um pouco maior, assim, um projeto mais acessível, com uma influência até do country, do rock, uma coisa Beatles também, né? Mas eu fiz o caminho inverso, né, cara? Geralmente as pessoas começam as suas carreiras fazendo um som comercial e depois elas trazem um elaborado. Eu já fiz o contrário, eu comecei fazendo coisas mais complexas e aí eu tenho um material guardado que é um pouco mais acessível, que em algum momento eu vou lançar também. E aquele trabalho é legal. Sim. Ele tem uma coisa que eu acredito nele, mas eu acho que ele vai colar mais assim. As músicas são boas. Tu acha que, pelo menos aquele trabalho que eu mixei, que masterizei, eu acho muito, muito bacana. É um mutante, velho. Entendeu? Então vai chegar o momento certo. Ele está chegando. E aquilo ali realmente não é só o som, não é só o jeito de cantar, mas tem a letra que é legal dos trocadilhos ali, né? É isso que é legal. E com certeza tem mercado para aquele disco lá. Eu acho que aquilo ali ele tem uma abertura maior, assim, né? Em algum momento eu vou lançar no momento certo, né? Mas os discos que eu tenho trabalhado são esses, né? Mais progressivos, né? O novo do Alpha Serenar que vai sair nessa linha também prog, né? Então enfim, né, são trabalhos só de estúdio, né? Eu ainda não consegui uma estrutura para tocar isso ao vivo. Em algum momento, se der certo,
vai ser legal. Então, o tempo fazer também, ao né? vivo. O trabalho. E Questão do trabalho, a carreira, trabalho. As duas carreiras, né? De Sim, artista sim, e de professor universitário, né? sim, Então, mas vai chegar um momento para essa arte acontecer, né? sim. Porque também até o período da pandemia nos deixou assim totalmente sem rumo. E agora que passou o ano, a gente está se normalizando, né? Sim. Entrando nos trilhos certinho. Talvez esses projetos, eu acredito muito, tanto projetos de bandas, de artistas, que lá para metade do ano, talvez essas coisas vão começar a melhorar, assim. Vão florescendo Isso, a longo prazo, né? exatamente. Cara, tipo, e isso também é uma coisa legal de comentar, né? Como que a Uhum. indústria da música antigamente, ela pensava a longo prazo, né? É, E aí os caras, as gravadoras tinham uma política assim: eu vou apostar no artista que sempre está vendendo. E eu vou apostar também no artista que vai vender milhões agora e que depois ninguém vai lembrar dele mais. é, E aí, vários artistas enquadrados aí em rótulos como Brega, o Cafona e tal, eram artistas que eram o sertanejo universitário da época, foi né? relâmpago mesmo. Vendia muito, e os que depois E vendiam muito. os que vendiam a longo prazo, como Caetano, Sim. Gil, Que Milton, estavam né? todo o tempo na mídia, né? Sempre vendendo um pouquinho, mas sempre, né? Na mídia não, E no que eles não gostam, da questão da mídia, entre aspas, né? era a mídia da época, era É, o mainstream da época, é. né? E o mainstream atual não, ele não aposta mais em longo Não, não. prazo, é só o É, descartável. exatamente. Então isso é formação de público também, né? O público atual ele é formado para o descartável. Você não tem uma formação de público adequada, né? É, Não verdade. tem, não existe mais uma formação, né? Eu lembro uns anos atrás que o Paul McCartney tocou, e acho que no Grammy, aí um monte de adolescente perguntando no Twitter, quem é Paul McCartney? Por que esse cara tá no Grammy? Que merda é essa? Né? Então assim, não tem mais uma formação de público, E aí né? não procura nem pesquisar sobre o artista, né? Hoje não tem aquela. Pegou passa. É, Tô escutando, passa. Passa. Né? O não, lance do Spotify, o Spotify faz muito essa onda, né? De, porra. vai passando, Ele, né? ele, ele, quando tu não paga, ele te coloca aquelas propagandas só É, sertanejo. Direto. uhum, Né? Tu não paga, não paga, então tu vai ouvir. Tu não vai pagar, tu não tá pagando, tu vai ter que ouvir isso aqui. uhum, Né? Comercial lá direto. Então, sim, hoje, antigamente não. Né? Surgiu uma banda, comprava um vinil ou o CD ou a fita cassete. Se uhum, bem que a fita cassete era caríssima, sim, né? Original e tal. Original do artista. aham, A pirata não. é, Pirata não tinha essa onda. É do submundo, né? sim, sim, Mas até o CD tinha o CD submundo, pirata, né? O pessoal aham, pirateava muito. Tive uma época aí, só falando sobre essas questões aí de mídia, aham. teve uma época que existiam locadoras de CD que eram proibidas, Sim, né? sim. Você alugava o CD e ia escutar. Aham. Eu cansei de alugar essas Eu coisas. conheci muita coisa em locadora de CD. Tinha muito aqui, aí tinha até o cara que gravava, ele fazia isso aqui. Uhum. Você pegava um vinil que ele tinha lá, que ele não vendia o vinil, pô, consegue passar isso para CD? Tá, ele gravava, transformava num programa da época, Aham. né? E aí ele mesmo fazia a capa do CD, pintava tudo bonitinho e vendia. Uhum. Do valor quase o valor original. Só que você Sim. comprava porque era um item de relíquia, não tinha ainda. Aham. Né? Ainda estava no Sim. vinil esses trabalhos, não tinham relançado em CD. Aham. Com o tempo que foram lançando, o terço. Sim. Um tempo que foram lançando o CD. As Aham. primeiras edições eram difíceis de ter. Sim. Né? Aquele disco que tem a música 1974, Criaturas da Noite, né? É. Então não tinha ainda. Aí você tinha que fazer a pirataria ali no CD e tal. Quer dizer, Uhum. tinha, mas era muito caro. Sim, sim. Né? É. Então era mais em conta você tirar uma Copiar, né? cópia ali. O cara tá falando da pirataria, mas a gente tá falando de tudo que existiu. É. Né? Então é o que ocorria mesmo. Mas eu acho que o consumo, cara, o consumidor, ele não dá conta de comprar tudo. Ele não Exatamente. tem dinheiro para comprar tudo. Mas ele compra. Então eu acho que é válido você ter maneiras dele reproduzir, porque assim, alguma coisa ele vai comprar. Então assim, ele não vai deixar de dar o lucro para a indústria. Sim, Só que tem coisa que ele quer e ele não tem condição de comprar. Então, assim, se ele tem acesso, ele continua tendo o interesse, né?
E, então é válido. Aí as pessoas pensam, se piratear vai perder o lucro, né? Vai Aham. perder o... eu vi mesmo essa matéria da Rolling Stone que eu li lá, o Tim Ripper Owens, né, do Sim. Judas Priest, ele falando que ele foi fazer um show na América do Sul e aí um empresário botou a capa de um disco do Judas, o Jugulator, eu Sim, acho, Jugulita. botou com a capa do cartaz do show, né? Aí os caras, os empresários do Judas aqui, viraram pro Tim, né? Pô, o que, que você está usando a arte do Judas para vender seu show? Ele falou, não, foi o promotor do show, até brasileiro, ele usou sem a minha autorização. Então assim, não foi eu que dei a imagem para ele. Aí ele falando, cara, mas eu fui pensar, por que, que os caras do Judas acham que o uso dessa imagem vai prejudicar eles? Até porque o disco Jugulator não está no Spotify. Não Porque o tá. Judas não colocou os discos com o Tim Ripper Owens no Não, não Spotify. colocou. Então ele falou, cara, por que, que os caras... Mas é a mentalidade dos caras. Você está usando a nossa arte, não pode, não pode, não sei o quê. Punir o fã, punir o... Cara, isso é uma mentalidade idiota Tu demais. falaste agora há pouco do vocalista do Judas. O guitarrista que saiu recente. É o Recente não. KK Down. Pois é. Tem uma coisa bem interessante. Ele saiu do Judas para se aposentar, né? Mas na verdade não. Ele criou um projeto igual ao Judas Priest. É o KK Priest. E o vocalista é o Tim Ripper Owens. E é o mesmo som do Judas Priest. Eu acho que foi algum problema com o outro guitarrista. O líder da banda, o Glenn Tipton, né? Glenn Tipton, Talvez seja isso. Porque eu não consigo entender o cara fazer um som igual o Judas Priest. Não, ele brigou com a banda, aí eles deram um gelo nele, aí eles acharam que o gelo era pro cara se mancar. Aí em vez dele se mancar, ele saiu. Aí no que ele saiu, ele pediu pra voltar, aí os caras tipo assim, não, velho, você pediu pra sair, né? Aí ele, porra, então vocês não vão deixar eu voltar? Aí ele ficou falando mal dos caras. Aí ele Depois de velho. Não, aí ele falou tão mal durante tantos anos que os caras pensaram, cara, não tem mais jeito desse cara voltar. Deixa ele ficar lá. Né? E ele até hoje ele tá magoado. Pois é. Aí ele escreveu um livro falando mal dos caras. Foi mesmo, cara. Aí os caras, porra, bicho, cara louco. Aí ele tocou com eles no Rock and Roll Hall of Fame, né? Eles entraram no Hall of Fame, aí ele ficou todo felizinho, né? Porque ele subiu no palco com os caras, mas ele nervoso, ele tocando com os caras meio nervoso, assim, tipo, eu falei mal dos caras aí uns 10 anos, né, direto e tal. Aí ele montou esse projeto aí que é igualzinho, né? Cara, que onda, né? Bicho. Então os caras que é muito figura isso. Meus amigos, já vamos encerrar nossa live, né? Eu recebi esse cara fantástico, Rafael Senra. Falou um pouco da história, falou um pouco dos discos. E a gente falou de muita coisa sobre música, né? Porque o título é esse, Música e Arte. Né? Então, quero te agradecer, Rafael, por você ter aceitado o convite. Né? E tenha suas considerações finais. Você fica livre. Pô, pra mim é uma honra, né? Tô aqui com um grande amigo nesse santuário do som aqui, né? Um amigo, um parceiro de trabalho, né? Tantos discos maravilhosos aí que a gente fez. E é uma honra, assim, poder trocar essa ideia, né? A gente compartilhar aí com as pessoas algumas coisas, algumas ideias, alguns bastidores de trabalho, né? Então, só muita alegria, gratidão mesmo por estar aqui, né? Uma honra enorme sempre. Que isso, sempre. Uma honra. Estou à disposição, assim, sempre para a gente trocar ideia. Se quiser repetir a live aí. Com certeza. Passar aí uns anos aí. Quando sair o disco, a gente vai falar sobre esse disco. A gente marca outra. Só se avisar, a gente troca mais ideia. Para mim é uma alegria total. Assim. Fechado, meu amigo? Maravilha. Valeu demais. Obrigado. Gente, estamos encerrando. E agradeço todo mundo que assistiu aí também. Que ficou aí com a gente um pouquinho ou que pegou a live inteira, né? Agradeço demais aí. Muito obrigado a todos. De todo mundo. Valeu. Mas sempre essa live ela tem o intuito de formar realmente plateia, que eu falei para ele. Né? Pessoas que precisam conhecer novos artistas até então desconhecidos. Né? Podia coloca no YouTube, coloca, não, vou fazer no Facebook, onde a galera tá lá, aleatória. E tá lá na festa, tá fazendo churrasco, né? Chega
vou assistir isso aqui e tal, que tá rolando, enfim. Porque tudo está aqui, né? Sim, sim. Então é isso. Um forte abraço. Valeu! Hein? Não tá aqui, eu não